Antes de começar, eu queria pedir a todos que estão aqui que se inscrevam no canal, compartilhem o nosso conteúdo e acione o sininho para receber todas as novidades, tá bom? Porque aí cada vez a gente vai poder fazer mais e mais episódios, que vai fazer muito bem para todo mundo. Nosso convidado de hoje é educador físico, pesquisador e idealizador do projeto Personal dos Avós, que promove aulas voltadas ao envelhecimento ativo e saudável. Sua trajetória começou treinando os próprios avós e hoje acompanha dezenas de alunos em diferentes fases da vida. Ao gravar vídeos com sua avó Zilda, de 105 anos, inspira pessoas a enxergar o movimento como um aliado da longevidade saudável. No episódio de hoje, vamos falar sobre os desafios do corpo que envelhece, os efeitos do exercício no cérebro, os riscos da imobilidade e o papel do vínculo no cuidado com os mais velhos. Com vocês, Nicolas Chaves. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nosso convidado de hoje é educador físico e idealizador do projeto Personal dos Avós. O nome dele, Nicolas Chaves. Tudo bom, meu querido? Tudo bem, Bia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Eu que agradeço você ter aceito o nosso convite para a gente poder falar de um tema tão importante, que é essa coisa da longevidade com funcionalidade, né? Com atividade, que é o que você propõe. Perfeito. Querido, antes de começar, queria te fazer uma pergunta, porque hoje o nosso episódio está sendo patrocinado pela Vita, que é uma empresa de suplementação muito séria, e que eu queria te perguntar, quando é que você começou a perceber que estava na hora de, junto com o combo, que eu digo que o combo da longevidade não é suplementação, é alimentação, atividade física, sono de qualidade e suplementação bem feita, né? Com orientação médica, com tudo direitinho. Quando é que você começou que achou que, poxa, eu acho que talvez seja uma hora, porque você lida com atividade física, lida com massa muscular, e isso aí pode fazer os teus pacientes e você render mais ou render menos. Quando é que você teve essa visão? A partir dos 40 anos, comecei a perceber que, sabendo que o homem começa a diminuir a massa muscular por volta dessa idade, inteligente, né, uma estratégia de utilização para isso, para prevenção de diminuição de massa muscular. Nós, mulheres, começamos aos 30. Aos 30, né? Pois é. E temos a osteoporose mais próxima. Sim. O fato da mulher branca já é um fator de risco, né, para a osteoporose. Exatamente. Né? Mas a creatina é muito bom, né? Eu sempre gostei de tomar creatina, fazia minha musculaçãozinha ali para, né, ficar mais fortinho e funcional também, menos cansado, porque a gente que é personal, a gente tá ali em pé. Exato, o dia inteiro, é verdade. Então a perna cansa, a gente perde mais força na perna com o envelhecimento. Hoje eu tô com 47 anos. Sobrecarrega a coluna também, né? Coluna, joelho, aquela questão de circulação. Hoje, eu ainda não preciso usar aquela meia de compressão, não, graças a Deus, mas eu vejo colegas que precisam. Mas a creatina ajuda no sentido de disposição, né? Eu percebo que quando eu paro de tomar, eu já não fico tão... Sabe? Aquele pumpzinho de musculação. Sempre com muito líquido também, né? Muita água, muita coisa assim. Água, graças a Deus, eu bebo bem. Eu gosto. E você sentiu, por exemplo, que a memória, o raciocínio começou a ficar um pouco menos ativo, um pouco mais lento? Em alguns momentos eu percebi que eu demorava, né? A memória, ela começa a nos pregar peças. Você tenta lembrar alguma coisa e esquece. Eu não sei nem se é memória. Eu acho que a memória está ali. A gente tem mais dificuldade de resgatá-la. Eu acho que a velocidade, né, de tirar do arquivo que talvez faça isso, né? Sim, sim. E aí eu, por exemplo, outra coisa que eu cortei foi álcool, não bebo mais. Perfeito. Porque a gente estudando essas coisas, a gente poder demência alcoólica, não quero ficar com isso. Então eu já cortei isso também. É aquela coisa que a gente cada vez tem que ter mais atividade, né? Em preservar a saúde da gente. É muito melhor a gente prevenir, né? Agir profilaticamente, né? Do que a gente deixar se instalar e depender de
de terapêuticas mais agressivas, que tem mais efeitos colaterais. Agora, hoje a gente está aqui, da Vita, a gente está apresentando o ômega 3, né? Não, Bruno? A gente tem o ômega 3, o TG, não é isso? O TG é um básico. Por quê? Porque ele tem 758 de EPA e 545 de DHA. É básico, porque assim, você tem para 2 cápsulas por dia. Então, você vai ficar aí com 2.300 gramas dividido em DHA, que é muito bom para o metabolismo cerebral, e EPA, que é muito bom para o funcionamento cardiovascular. Então, assim, você joga para os 2 lados. Eu digo que é um básicozinho, né? Para quem está começando, eu acho excelente. Agora, tudo que faz bem para o cardiovascular faz bem para o cérebro, né? Pois é, uma dúvida que eu tenho, você pode me responder. Por favor. Existe algum horário melhor ou ideal para a gente ingerir o ômega 3? Nas refeições. Nas refeições, na hora Nas do almoço refeições, ali, né? porque como ele é oleoso, ele se beneficia da alimentação para absorção. Tinha ouvido falar nisso, só que a gente esquece de tomar no almoço. Não, esqueci, será que eu posso tomar depois? É ideal, né? Sim. Eu pode tomar de noite também, sem problema nenhum, porque às vezes você esquece durante o dia, tá fora de casa. Conjugado com uma refeição. Com uma refeição. É o ideal. Agora, tem mais, por exemplo, tem um ômega 3 aqui da Vita que eu adoro, tá? Mas eu já tô com 59 anos e eu já boto, além do ômega, eu boto coenzima Q10, vitamina D. Não dá pra você ser minha aluna ainda não, tá muito Não, nova. mas eu tô me candidatando. Eu vim hoje até com uma roupa que se precisar fazer um agachamento, eu já tô pronta. Sem problema nenhum. A gente faz aqui, eu e Bruno, porque o Gustavo tá operado, coitado. Não tá podendo fazer, operou o joelho. Pois não. Então, esse ômega aqui, que é o 3 em 1, ele tem coenzima Q10, vitamina D e vitamina E. Então, para mim, é o que eu digo. Ele é um pouquinho mais caro do que o básico, do que o 3TG? Mas em compensação, se eu for comprar coenzima 10 separado, vitamina D separado, vitamina E separado, vai sair bem mais caro. Sim. E como toda mulher que precisa viajar, levar um potinho em vez de 4 facilita muito a vida, porque a nossa mala já é complicada. Imagina. E tem um outro também, que é o ômega 3 Super DHA, que aqui é mais para quem está sentindo mais o tempo em relação à atenção, à concentração, à memória, porque o DHA, ele está numa maior fração. Então, ele tem mais essa questão de melhorar o metabolismo cerebral. Vale a pena. Que bom. Mas o básico, eu diria que é o ômega 3TG. E obrigado pela aula das diferenças. Não, eu gosto, porque assim, a isso, gente faz, eu digo que eu faço esse, mas isso não quer dizer que os outros não sejam tão bons, porque a vitamina D que vem no meu é 2.000 unidades dia, que é muito bom. Então, assim, a coenzima Q10 que vem também é uma 120 miligramas, que é uma dose boa. Então, não é subdose, são doses verdadeiras que fazem efeito. E aí, olha só, você vai ganhar esta bolsinha com algum suplemento. O suplemento tá aí dentro, pode abrir. Vita, muito obrigado. Bia, vou mandar um obrigado pro Gustavo Borges pode também, né? mandar, pode Nosso mandar. Campeão. Ele merece. Ele tá inteiraço. Eu vou te dizer uma coisa. Fera, né? Ó, que beleza. Obrigado. Tá aí. Bia. O ômega. Ômega, tá? garrafinha. A garrafinha, tem um caderninho aí para você anotar os resultados. Os resultados do bom cuidado. Muito obrigado. Tá bom? Tá bom, vou Quem guardar tá assistindo aqui. também tem o podcast, tem o nosso cupom, verdade. nosso QR Code na tela. Tem o QR Code na Vou tela aqui. e tem o site. Exatamente, né? vita.com.br, a gente fala, né, Via? Vita com H. Com H, gente, é VHITA, tá? Porque senão você vai botar Vita e vai cair em outro lugar. O Vita de suplemento que a gente indica e a gente garante a qualidade é VHITA.com.br. Mas você pode ir direto para o QR Code que já sai lá e já sai com desconto do Pod People, tá bom? Mais alguma coisa, É isso meu aí, querido? Bia, nosso cupom Pod People, isso aí pra usar lá no site. Você tá tomando, né, meu querido? É o 3 com... Você nem precisa. O mas creatina aí... para você é melhor. Exatamente. E eu fiz o teste da creatina deles, porque você põe na água, dissolve direitinho, não dá aqueles grumozinhos, porque se der começar a dar gruminho, Eu tá gosto de esquisito. tomar creatina com água, é rápido, né? Eu adoro tomar com suco verde. Com E suco verde que eu faço todo dia de manhã. De manhã? Couve. De vez em quando eu ponho. Couve, limão. Não, o meu é couve, maçã, abacaxi e folhas de hortelã. O meu é couve, acerola e limão.
O teu é mais ácido. Sim. A dentista falou para não ficar bochechando. Porque senão você faz Perde os erosão moldes. ácida. Eu já vou... É maneira. O canudinho tem sua... O canudinho tem sua a sua função. utilização. Meu querido, por que educação física e dentro da educação física? Porque você rodou um pouquinho, Sim. né? Você teve em outras profissões, Sim, você sim. saiu um pouquinho, voltou. O que te trouxe para a educação física? E dentro da educação física, esse viés de olhar para os idosos. Bia, então, eu entrei na faculdade aos 26 anos de educação física. Porque antes, como você disse, eu transitei por outras searas. Você foi até Fui oficial de justiça. oficial de justiça. Uhum. No Juizado da Infância e da Juventude. Foi uma experiência que enriqueceu a mim como pessoa, porque, né, eu tive a oportunidade de conhecer lados mais Sombrios mesmo, porque eu levava mandado de intimação para Assim. questões sérias, né? Não Com vou nem certeza. falar aqui porque é pesado Com mesmo. certeza. Mas aí depois eu falei, pô, se eu ficar nessa, eu vou adoecer. Eu me sentia que eu não estava indo para um caminho Legal. de viver bem, porque o trabalho é inerente à vida da pessoa. Então, se a gente fizer alguma coisa que a gente gosta, acho que a vida fica mais leve, faz mais Atender sentido. nosso chamado, né? É. E eu falei, pô, o que eu gosto? Eu não quero ficar aqui, eu vou estudar educação física, eu gosto de jogar bola, futebol, quero dar aula para criança, para menina. E acabou que eu nunca fiz isso dentro da educação física. Pelo contrário, eu fui, né? Eu entrei na faculdade mais tarde, então eu levei muito a sério, que eu vi que era oportunidade que eu tinha. E já estava mais maduro, né? Pois é. Até para levar a sério a faculdade. Para levar a sério. Aí eu falei, pô, eu tenho que fazer isso bem feito. E eu consegui fazer bem feito. Eu fui monitor de algumas disciplinas, tive bolsa para estudar em Portugal e comecei a descobrir fisiologia do exercício, anatomia humana, bioquímica e musculação, só que, paralelamente, quando eu entrei no mercado, todo mundo que vai para personal, essas coisas, fica em salão de academia, É ficava. verdade. Começa no salão de academia. Que é um atendimento geral, idoso, criança, Isso. adolescente, mulheres, homens. Então, é uma coisa meio generalista. E, paralelamente, eu comecei a dar aula para meus avós. Vovô Fábio, vovó Zilda. Vovô Fábio saudoso, vovó Zilda viva com 105 anos hoje, né? E, paralelamente, também sempre gostei muito de corrida. Eles toparam. Vovô Fábio topava, mas quando ele tava já com um efizemazinho mais grave, ele reclamava. Ele, vou bater nesse Sai menino, vou bater nele. Tá tirando meu oxigênio. Tua avó, não. Minha avó gosta, que ela sempre praticou exercícios físicos, ela era uma professora de yoga. Ah, tá. E ela, tudo que eu falo, vó, vamos gravar um vídeo ali, ela, vamos, filho, vamos. Ela nunca fala, não, é impressionante. Ela tem disposição para a vida, né? Ela se ama, né? Ela acredita que o Deus vive dentro dela, então ela é divina e, poxa, ela leva isso muito a sério. O amor ao corpo, que é o templo sagrado dela. Claro. Né? E aí foi isso. Graças a Deus, eu hoje tenho essa oportunidade de ter esse nicho, que é um nicho que eu me identifico. Mas eles toparam de cara. Da onde você tirou essa ideia? Cara, foi muito natural, porque eu Porque comecei o personal dos avós me chamou a atenção. o personal foi um insight que eu tava no sítio da vovó, aí, poxa... na verdade... Você lá nas academias. Sim, aí eu participei de um concurso de personal trainer em 2017. Esses concursos interessantes que elegem personagens de destaque do país, eu fiquei entre os 10. Que legal. Chamava Top Trainer Brasil. E aí o Conselho Regional de Educação Física do Estado de Minas Gerais, o CREF6, tem um jornal. E ficou eu e um professor de Juiz de Fora, eu sou de Belo Horizonte, entre os 10. Eles destacaram 2 profissionais registrados no CREF6, ficam entre os 10 melhores personal trainers do Brasil. O outro personal, e colocou Nicolas, o treinador personal dos vovôs. Aí foi a primeira vez que eu li isso em 2017. Foi, que legal. Mas você não se inscreveu com esse posicionamento. É porque o pessoal já sabia que eu atendia idosos, porque isso já rodava. Certo. E eu também, em paralelo, era treinador de corrida, de academia, de assessoria esportiva, atletismo no Clã Delfos, uma equipe. Aí fiquei com isso. Aí um belo dia lá no sítio, poxa... A Roberta, minha esposa, falou no meu Instagram lá, Nicolas Chaves Nascimento. Mas ninguém vai saber que você é personal. Tem que colocar verdade, faz personal, sentido. não é? Aí eu Faz falei, então tá, personal dos avós. E depois eu tive um insight para a questão do online também, que depois a gente conversa sobre isso. Mas, resumidamente, foi assim. E legitimamente, porque, né? Vovó Zilda, vovô Fábio, atendendo os avós. E o que acontece? As pessoas vendo isso começaram a me indicar para os seus pais. Porque você começou a fazer vídeo com a vovó Zilda, Sim. né? Mas você ali estava fazendo com ela. Exatamente. No início. Não tinha nenhuma outra
Não. objetivo. Você estava dando oportunidade da sua avó Sim. ter uma longevidade ativa. Nem tinha essa pegada de marketing que tem hoje em dia também, não. Exatamente. Ela gosta. Era uma longevidade ativa, ela topava. Sim. Ela sabia dessa importância. Porque talvez as pessoas não saibam, né, Nicolas? Mas a coisa que mais tira a função e atividade dos idosos é perda de massa muscular. Sim. A gente chama de sarcopenia. Né? Exatamente. E então a gente brinca que a necessidade da gente fazer um banco de músculos. Investimento, não é só Investimento de banco de músculos, né? E eu fico chocada que outro dia uma mãe de uma amiga falou assim, ela tá com osteopenia, né? Sim. Beirando a osteoporose mesmo. Uhum. E uma médica falou, a senhora tá tão ruim que a senhora não pode mais fazer musculação, pode quebrar os ossos. Eu falei, como? Eu falei, eu acho que tem alguma coisa errada. Né? Tá na hora de... Não sei se ela entendeu errado. Ela tá nos anos 70. Né? Ou se a médica estava equivocada, eu não sei. Eu falei, não, olha, posso te garantir que sua mãe deve fazer musculação. Muito bom. Quem passou por essa coisa que você falou, eu lembrei de professora Maria Alice Corazza. Ela tem 80 anos hoje. Ela foi a primeira personal trainer de idosos do Brasil. Que legal. Que nos anos 70 falaram exatamente isso para ela. Ó, você vai quebrar os ossinhos desses não idosos. Não pode fazer musculação. E ela insistiu. E hoje a gente sabe que é porque as pessoas não entendem, né? que o músculo reveste o osso. Né? E o osso não é uma coisa... É um tecido vivo, que se relaciona diretamente com o músculo. Exatamente. O músculo é uma unidade que você tem o ventre muscular e o tendão. Exatamente. O tendão que se liga ali no acidente ósseo. E quando você gera tensão da contração muscular, isso estimula a produção de células ósseas ali naquela inserçãozinha. Então, vai aumentar a densidade mineral. Olha que legal. Então, a musculação poderia ser ossuação. Ossuação. Não sei. Entendi. Não é? Né? Porque privilegia a formação músculo, de osso, né? De células novas. E tudo, né? Que hoje o músculo é entendido como um tecido endócrino, né? Um tecido endócrino e vivo, né? Vivo, exatamente. Que regula muita coisa e se comunica o tempo todo. Mais músculo é menos osteoporose, mais músculo é menos declínio cognitivo, menos demência. Então, assim, o músculo que a gente achava que era o troço que ficava ali quieto, ou como a gente achava que o osso também era uma coisa... Tava ali, né? Um mineral, aquela coisa dura. Sim. Tá tudo vivo, né? Uma coisa que é muito interessante, muitas pessoas procuram a musculação para ficar forte esteticamente, né? Isso é legítimo, não tem problema nenhum nisso. Mas não é o mais importante. Né? Acho que não. Isso é consequência, né? Acho não é. Né? O mais importante é a funcionalidade, mas não só a questão física, estrutural, mas a mental, porque hoje as pesquisas nas ciências da saúde associam muito a exercícios físicos e saúde mental, com né? certeza. Você sabe disso. E a cognição também, não é só comportamento e humor, né? Cognição também, né? Você faz como é que a neuroplasticidade fica muito maior, né? Você tem a formação de novos neurônios. Então, assim, isso tudo o músculo está muito ligado a isso. Engraçado, pessoal da minha geração, nas ciências, no colégio, uma coisa que era uma regra, um senso comum, neurônio morreu, acabou. Exatamente. Isso foi neurônio morto, neurônio posto. Acabou. Era quase rei morto. Não é bem assim, não é bem. Exatamente. Mas também se achava que o osso ficava ali, né? Como se fosse um cálcio, uma estrutura que não mexia. Deixa aí, quando começar a querer quebrar, você não se mexe, porque ele não quebra. Exatamente. Imagina. E criança não pode treinar força, porque senão não cresce. Exatamente. Pelo contrário, quando a gente fala eu tô falando aqui de idoso, mas envelhecimento a gente deve começar desde a infância. Então, quando eu tava lá no salão de musculação, as mães perguntavam aqui, meu filho de 10 anos, ele pode fazer musculação? Falei, pode sim, deve. Por quê? Não é para ficar forte. Não é para hipertrofia. Boa. Porque a força muscular, a gente sabe que tem 2 fatores ou aspectos importantes, que são os fatores morfológicos, esses sim, eles influenciam na força por causa do tamanho, do morfo, da forma. E os fatores neurais, esses não. Esses, a gente tem sensibilidade para desenvolver a força com 11, 12 anos, mas não em função do tamanho. Exatamente. E sim dos aspectos neurais, o que vai fazer com que esse período sensível o desenvolvimento dessa capacidade física faz com que o nosso idoso tenha vivido aquele momento sensível de desenvolvimento dela. Agora, qual idoso que vai chegar para mim? Um que viveu isso ou um que não viveu? Daí a importância essa da memória, individualização. Né?
A Essa memória memória muscular também, A né? memória hoje é muito da epigenética, né, ô, É. Bia? Não, a memória, eu acredito que a musculatura tem memória. Sim, Que eu acho que sim. pessoas que fazem exercício na infância ou na adolescência, mesmo que deixem, quando ela volta lá para os 40 Sim. ou para os 50, ela toma gosto E novamente. sabe qual que é o mecanismo fisiológico disso? É a incorporação de células satélites, que tem núcleos. Então, esses núcleos, eles permanecem nas fibras musculares. Então, o seu retorno, em relação à síntese... Como é que é? Me explica isso. Por exemplo, a gente tem a célula satélite que está na lâmina basal. Na lâmina basal do músculo. Da fibra. miofibrila, exatamente. É. Então, o estímulo de força, ele incorpora células satélites, que elas são quiescentes, elas têm que se diferenciar, elas são incorporadas, aumentando a densidade mionuclear. A musculação, quando o cara toma bomba, testosterona, ele também sinaliza para incorporação. Quando eu faço devagar, eu tenho muito dano tecidual, vou inflamar. A resposta inflamatória vai incorporar as células satélites. Então, o cara toma anti-inflamatório, ele vai atrapalhar a recuperação do tecido. Entendi. Ora, mas a gente sabe que a fibra muscular é uma fibra multi ou polinucleada. Se eu incorporo essas células satélites, eu vou aumentar a densidade mionuclear, fazendo com que ela tenha mais condições de síntese proteica. E síntese, em última análise, é o quê? Hipertrofia. Então, se esse cara ele treinou, ele já incorporou núcleos. Então, quando ele retorna, esses núcleos estão ali. Esperando só para ser reativado. Memória muscular. Perfeito. Eu sabia que tinha, não sabia qual era o mecanismo. Não, é bonito. Essa é da educação física, né? Aproveitar Bem legal. para a oportunidade de um Não, bate-bola. claro. Eu acho que você gosta dessas coisas. Claro, adoro. não é? Porque assim, eu sabia, e não foi porque a gente não estudou, eu não estudei isso na faculdade de medicina, mas eu observava isso nos pacientes. Eu falei, aquele paciente que fez exercício, a gente pede para fazer, ele responde melhor. Sim, em todos sim. os sentidos. Né? Isso é um mecanismo, mas existem outros, né? A questão de epigenética, alterações a nível de DNA também, que fazem esse retorno ser mais rápido, é uma memória muscular também. É muito legal esse avanço do estudo, né? Por isso que é importante a gente se atualizar. Eu vou fazer meu doutorado com 47 anos, eu tô candidato lá, porque eu vou estudar o quê? Atividade física, idoso e equilíbrio. Porque as quedas são um problema. Isso também você falou uma coisa perfeita. Eu vejo que muitos idosos caem por falta de musculatura que sustenta as articulações. Sim, a força está relacionada ao equilíbrio, né? Exatamente. É uma capacidade física. O equilíbrio é uma capacidade coordenativa. A flexibilidade também é diminuída, que é uma outra capacidade, né? Motora, que é mais a resistência, a velocidade da marcha, os reflexos, né? Porque você tem, por exemplo, o equilíbrio tem um equilíbrio estático. A maioria das quedas ocorrem em movimento, equilíbrio exatamente. dinâmico. Então a gente treina isso nas minhas sessões. O que eu gosto de fazer? Equilíbrio sobre uma perna, equilíbrio estático. Você tem a marcha tandem, sabe uma que você vai andando com o pezinho como se fosse em cima de uma corda? Um em cima do outro. Isso é muito legal para um equilíbrio dinâmico, porque você faz com que a pessoa se desequilibre, entenda que isso é difícil. E na hora que ela retorna para uma marcha normal, ela vai entender fica muito mais fica fácil. mais fácil. É esse você o objetivo. faz o mais difícil para treinar para o mais fácil. Isso é muito legal, é simples, né? É simples, mas é difícil as pessoas entenderem, porque assim, Sim. eu vejo pessoas, e você que faz personal de idosos, então você faz exercícios que parecem simples ou bobos. Né? Tem gente que vai falar, ficar fazendo essa coisinha na linha, mas isso é super importante. Ontem eu tava ali na Praia do Diabo ali, vi a menina no slackline, eu falei, poxa, um dia eu chego lá. Eles estão querendo fazer pesquisa em superfícies instáveis de equilíbrio. O slackline nada mais é do que uma marcha tandem. Só que fazer isso com idoso, o comitê de ética não vai aprovar. Não. Mas na areia, se você cai, você machuca menos, né? Mas o equilíbrio é fundamental porque as quedas, elas têm duas origens, geralmente, né? Ou tropeçamentos ou escorregamentos. Então, o ambiente é muito importante, a casa, a estrutura. Você deve tirar tapetes de casa. Se você perceber que seu idoso ele tem um pouco de desequilíbrio e alterações da marcha, tenha esses cuidados. Colocar no banho, né? Aqueles corrimões no banheiro. Aquela barra, né? Para segurar, exatamente. Isso tem que facilitar, tem que tornar funcional. Eu fui num congresso agora de brasileiro de geriatria e gerontologia, foi muito legal que tinham arquitetos palestrando. Isso é muito bom. Né? Na cozinha você tem lá a iluminação assim do copo, aqui é copo, porque senão ele coloca a mão na faca pode se cortar à noite. Achei muito bacana, né? Esse cuidado que a pessoa idosa merece, afinal de contas, ela nos educou, eles nos educaram, né? Então a gente tem que dar esse retorno. E esse negócio da arquitetura já vem há um tempo até, porque eu me lembro, assim, toda vez que um paciente
sofri uma queda e tinha que voltar para casa, eu falava, antes de voltar, modifica tudo. Já chama um arquiteto, enquanto estava internado, esperando cirurgia de cabeça de fêmur, que é muito comum. Está diminuindo, graças a Deus, que as pessoas estão se cuidando mais. Eu me lembro que eu falava, olha, chama um arquiteto para poder adequar o banheiro, adequar a passagem, o tipo de piso, que a hora é agora. Você falou sobre fratura de fêmur. Ontem eu vi no Instagram uma senhora que estava dançando forró 2 dias depois de colocar a prótese. No congresso de geriatria e gerontologia mesmo, foi recomendado descarga de peso depois da cirurgia. Da cirurgia. Antigamente se falava o seguinte, faz a cirurgia do fêmur, da cabeça do fêmur, né? Botava a prótese. Imobilidade, né? Imobilidade 3 meses. Se perdia uma oportunidade de adequar a musculatura àquele novo objeto ali, tem que ser incorporado rápido. E legal, hoje né? é mais rápido possível. Estou aproveitando esse espaço rico seu para a gente passar as informações que são interessantes, né? Porque a Como oportunidade de coisas, fala, né? Por isso que estou falando, essa senhora que foi orientada a não fazer musculação, porque tinha osteopenia grave, é absurdo isso, né? Então, assim, a gente tem que começar Você a não pode divulgar. fazer agachamento, né? Isso é muito comum. Não pode fazer agachamento. Não, como é que eu vou na privada fazer cocô? Exatamente. Não posso porque fazer. Vai ter que fazer. Então, você tem que fazer de maneira segura, né? Exatamente. De maneira forte, né? Você falou dos exercícios simples. Bobinho, levantar e sentar da cadeira é algo maravilhoso. Ele é funcional. Exatamente. Eu trabalho muito com a cadeira, sabe? Porque imagina uma pessoa que não consegue levantar da cadeira. Terrível. Isso vai depender de tudo. Imagina uma pessoa que não consegue caminhar. Então, isso é simples, é bom. Fica sem caminhar para você ver. Caminhar é uma bênção. Imagina pessoas que não caminham. E nós nascemos para caminhar, né? Sim. Passa o tempo e a gente cada vez mais vê que o movimento é como se fosse água. Nós não nascemos para estar parados. Você falou de movimento. Existe uma linha de estudo hoje que fala sobre comportamento de 24 horas, né? Que associa também comportamento sedentário. Sedentarismo é você não praticar, né? Exercício físico, atividade física. Comportamento sedentário é o fato de você passar mais tempo sentado, inclinado ou deitado. Evitar o comportamento sedentário é uma estratégia interessante para minimizar os efeitos, né, deletérios do envelhecimento. Porque cada vez mais que a gente envelhece, a gente diminui a mobilidade. Então, a tendência é que a gente aumente o tempo de comportamento sedentário ao longo do nosso comportamento de 24 horas. O que é o comportamento de 24 horas? A gente pode dividir em 3 coisas. Sono, esses dias veio uma pessoa falar de sono aqui boa, né? Sim, Andréa Bacelar, Andréia, maravilhosa, eu vi o podcast, especialista em sono. Que ela falou que às vezes a pessoa pode dormir 5 horas e se recupera bem, às vezes 10 horas também. Mas a média... De 7 a 9. 7 a 8, 9, isso. Exatamente. Era isso que eu ia falar. Então, se um comportamento de 24 horas a gente tira 8 horas do sono, restam 16 para ser divididos em atividade física e comportamento sedentário. Comportamento sedentário, um idoso fica sentado o dia inteiro, ele toma grande parte desse comportamento de 24 horas, isso é ruim. Então, se levantar de 1 em 1 hora, não para fazer exercício físico, mas atividade física. Se mover. Né? Arrumar um quadro, lavar um prato, exercício físico é outra coisa. Ou então levantar e dar uma volta na casa. As pesquisas mostram que o fato de você diminuir o seu comportamento sedentário dentro dessas 24 horas, olha só, eu fiquei 10 minutos em pé, foram 10 minutos que eu diminui o comportamento sedentário e foram 10 minutos de atividade física, então 10 mais 10, 20. Não, e tem uma coisa que idoso, né, a pessoa está sentada, não, pode deixar que eu pego a água. Pois é. Deixa a pessoa pegar a água. Deixa a pessoa ir ao banheiro. Foi o que você falou, a pessoa vai fazer xixi ou vai evacuar, ela tem que fazer agachamento. Não tem como. Exatamente. A funcionalidade ela está relacionada à autonomia e independência. Então, a autonomia é isso que você está falando, né? A tomada de decisão. Ela decide. Não outra pessoa, senão você vai fazer com que ela perca a autonomia. E a independência não é a capacidade, o meio de execução. Então, autonomia e independência se relacionam para a pessoa ser funcional. Exatamente. E dentro disso, você vai ter, dentro da autonomia, domínios como a cognição, ela tem essa tomada de decisão, e comportamento e humor que vão se alterando com o envelhecimento. Então, a pessoa autônoma, ela vai ter boa cognição e bom comportamento e humor mesmo, saúde mental, né? Humor, sim. No fato, a independência já é mais relacionada com comunicação e mobilidade, que está muito relacionada à minha área de educação física, mas também a cognição, né? De exercícios hoje a gente tudo está interligado. Porque se existem relações desarmônicas disso,
vai incorrer nas 4 grandes síndromes geriátricas, né? Incapacidade comunicativa, Incapacidade comunicativa, cognitiva, incontinência esfincteriana, incontinência esfincteriana, instabilidade postural. Instabilidade É muito postural. Exato. Aí a gente fica, né? Isso pode levar a pessoa à imobilidade, iatrogenia, insuficiência familiar, né? E é um problema que a pessoa vai se tornando frágil. Frágil, e isso vai provocando também um adoecimento no sentido comportamental, que a pessoa vai deixando de ter suas funções, vai perdendo o sentido e propósito de vida, o que caminha para uma questão depressiva. Exatamente. Não é à toa que tem um aumento de depressão na terceira idade, se as coisas não forem feitas no sentido de evitar essas síndromes. Batendo bola com você, hoje, Exatamente. então, os exercícios físicos são um instrumento terapêutico contra certeza. a depressão. Hoje os psiquiatras... Não só para prevenir, Pois quanto não. para tratar. Para o tratamento, né? Exatamente. Eles falam tratamento secundário, mas nem sei se é secundário. Eu acho que Gigi. tratamento nunca é Não é? secundário, é tudo junto. Tudo junto, misturado, para você ter um objetivo. Ontem, para vir para cá, eu estava dando uma estudada nessas partes de depressão. Eu falei, pô, Bia, psiquiatra, né? Deixa eu pegar um pouquinho. E me chamou muita atenção a questão da diferença, da diminuição dos sintomas depressivos em relação à prática de exercícios físicos orientados. Porque, aleatoriamente, a pessoa, beleza, vai ter o benefício da prática de exercício. Mas a pesquisa fala que quando ele é orientado, os sintomas diminuem com uma magnitude Muito maior. Porque exatamente. ele é levado... Esse exercício prescrito, levando em consideração o princípio da individualidade, a ficha não é da Ivete Sangalo, é da Bia, Uhum. né? Você pode fazer da Ivete Sangalo também, não tem problema, mas... O que ela faz deve ser bom. É bom. Mas, né, a coisa da individualidade tem um resultado melhor na diminuição dos sintomas depressivos. E uma outra coisa que me chamou atenção, exercícios em também grupo. Pois A não. questão de você ter uma orientação, e aí a questão de você ter um personal, também tem essa interação, que eu estou dizendo o seguinte, a interação analógica, ser humano com ser humano, olhar bonito com olhar, isso, né? toque por toque, ela nunca vai ser substituída por uma interação que não seja analógica. A interação virtual, ela é maravilhosa, quebra fronteiras, quebra distâncias, torna possíveis você dar aula Online, para pessoas sim. que não poderiam, Exato. ou porque estão numa cidade... Algum perfil que justifique o uso. Exatamente. Mas quando você tem esse contato com o outro, quando você tem o grupo, aí a coisa... É isso que eu ia te falar. Você está falando de contato e a diminuição dos sintomas. Oba! O grupo é analogia, é contato analógico Obrigado. puro, né? Coletivo. Cuidado, tá quente, tá? Tá, um chazinho, né? É. Mas aí o grupo parece que exercícios orientados individualmente em grupo, o de grupo tem um efeito ainda maior na diminuição dos sintomas depressivos por causa dessa interação social. Interessante, Isso você tá né? falando, por exemplo, cuidado que tá quente. Deixa eu ver. Tá quentinho. Vê só. Que delícia, hein? Tá? É da casa. É É? da casa. Obrigado. Isso que você está falando do contato com o grupo, dos fatores mais importantes quando você pensa em longevidade está ligada à socialização, está ligada às amizades. O isolamento é ruim, O né? isolamento é muito ruim. Porque, assim, tem gente que se dá bem em ficar... Sozinho, É a né? tal da solitude, não é solidão, é Sim. solitude. Mas o fato dela poder ter a solitude, poder alternar com a socialização, com pessoas Maravilhoso. que lhe fazem bem, isso é A ótimo, é gente é maravilhoso. social, né? Nós somos sociais, né? Não tem como. Chegamos até aqui pela socialização. Uma preocupação minha no personal dos avós, que é meu serviço online, eu fiz um mestrado e o tema da minha dissertação foi assim, desenvolvimento e teste de um modelo explicativo sobre a intenção das pessoas em fazer personal trainer online. Ponto. Uhum. Uma das questões, quando a gente estuda, né, na bibliografia, investigando, é que a humanização do serviço é fundamental. Não adianta eu ser um robô. Por isso que eu faço aula ao vivo. Com certeza. Eu não faço... Beleza, eu tenho aula gravada, mas eu vou fazer ao vivo, eu troco ideia com meus Em alunos. algum momento você troca, porque Sempre. alguém pode querer fazer depois, porque Não por pode causa no do dia. horário. Mas saber que você tem um horário que você vai estar ali Sim. e a hora que quiser interagir é fundamental. E a própria turma interage entre eles. Entendi. E aí cria essa coisa bacana. Foi uma sorte eu ter desafio. estudado isso e conseguido, dentro do meu estudo, trazer isso para minha prática.
Não, mas eu sabe? acho assim que a pandemia trouxe essa questão, acelerou muito Foi. o Abriu, né, muita fato, coisa, né? abriu, como É. por exemplo, hoje você faz consulta online, que na época da pandemia foi uma necessidade. Hoje você faz terapia online e é normal e esperado que isso evolua para todas as áreas, como a educação física, né? Sim. Qual foi o maior desafio em fazer online para idosos? A questão da facilidade de uso, porque os idosos são imigrantes digitais, né? Hoje, a Exatamente. moçada que nasce hoje são nativos digitais. Exatamente, já Eu- nasce sabendo. A nossa geração, né? A gente é imigrante, né? A gente teve que se adaptar e Exatamente. aprender a mexer. Só que hoje, os idosos eles estão mais adaptados. Então, a facilidade de uso já é maior do que no início. Uhum. Para alguns, claro. Então, Ou tem sempre alguém, um acompanhante, que Isso. ensina assim, ó, na aula do Nicolas, tal hora você liga aqui e aperta aqui que ele vai aparecer. exatamente. Né? E tem a questão da propensão à inovação. Tem pessoas que não são propensas à Exatamente. inovação, outras são. E se essa pessoa é propensa à inovação, a conveniência de treinar em casa, para ela, justifica a intenção de fazer. usar. Isso que eu falei com você foi super É. técnico. Esse é o modelo que a gente desenvolveu. Sim. Porque se não tiver propensão à inovação, não é conveniente para ela, ela não gosta, ela quer, gente. Mas às vezes a propensão é muito em relação a medo. Eu sinto que Risco os idosos. percebido também. Eu sinto que os idosos têm muito medo, assim, como se o computador. Ai, se eu errar, vai acontecer uma coisa trágica, eu vou quebrar a máquina, Sim, eu vou cair num golpe. Né? exatamente. Então isso traz muito medo. Né? Então, assim, quando você chega com regras básicas, não, olha, para assistir o Nicolas é aqui. O Nicolas não vai Você mandar falou nenhum tudo. recado que não seja pelo WhatsApp dele. Qualquer dúvida, você liga, Nicolas, você manda o WhatsApp, você recebeu? Vê se o número corresponde à carinha isso do aí. Nicolas. Eu coloco, se alguém te ligar não for no grupo, não sou eu. Exatamente. É só no grupo que eu respondo, tá? Você falou tudo, porque a gente também investigou o risco percebido. Então, o risco percebido está diretamente relacionado com uma satisfação negativa, se a pessoa perceber isso alto. Então, ela não fica satisfeita. Então, você tem que minimizar isso com a confiança Exatamente, da com a pessoa que está confiança. vendendo. Uhum. A gente está falando de comportamento de consumidor, né? Exatamente. Deixar online ele ali. assim, vai ser possível. As primeiras aulas, mas eu não vou saber. Liga pro atendimento que eles vão Isso. fazer passo a passo com você. E saiba que a primeira aula geralmente você pega de surpresa. Exatamente. Depois você se acostuma, né? Exatamente. Então é importante também a gente desensibilizar os idosos desses medos. Eles têm medos, do tipo assim. Eu me lembro que minha mãe está com 88. Uma vez eu. 88? 88. Tá bem, Tá graças bem? a Deus. Que bom. E aí ela super ativa, né? Tipo assim, sexta-feira é dia da feira, tem o dia da oficina da memória, tem o dia da aula de canto, tem o dia da aula de dança. Atividades instrumentais. Atividades avançadas de vida diária, né? Não, e eu tenho que ligar e falar assim, hoje não posso, porque eu não sei o que, tem que marcar a hora para fazer visita, porque assim, tem a agenda mesmo? dela que Show. tem que ser respeitada. Uma Sim. vez eu liguei, ela estava no teatro, aí não atendeu, não sabia que ela tinha ido ao teatro, e vai no teatro daquelas vans, que vai o grupo todo, né? Aí eu liguei depois, eu falei, mãe, minha filha estava no teatro, não posso fazer nada, você devia também ir. Boa. E aqui no Rio, teatro aqui no Rio é tudo de bom, né? Muito, né? E tem horário mais cedo, né? Para final de semana, para idosos. sim. Então, assim, é legal. Então, eu acho que isso tá vivo, né? Que bom. Tá É participando. atividade cultural, porque a gente divide essa funcionalidade, na verdade, capacidade funcional é a capacidade das pessoas em realizar as atividades de vida diária. Exatamente. Que são básicas. As básicas são o quê? Tomar banho, né? Se lavar, comer. Você tem as atividades instrumentais, controlar finanças, fazer compras. Tem pessoas que não têm mais a independência de fazer isso. E essas que sua mãe, qual que é o nome dela? Shirley. A Shirley, dona Shirley, um abraço para você. Shirlica. Shirlica. Shirlica, que a gente chama. Uhum. Ela tem uma capacidade funcional bacana, você falou que ela está bem, porque ela realiza atividades avançadas de vida diária relacionadas a lazer, educação, cultura, que muitas vezes as pessoas, às vezes, estão tão ruins assim no envelhecimento que se elas realizam as básicas já tá bom. Exatamente. Eu tenho uma experiência com algumas idosas que eu fazia só um exercício durante o treino, várias vezes, senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. E eu falava, não é possível, eu não vou conseguir dar resultado para essa pessoa. E chegava o filho depois, ô Nicolas, nossa, ela melhorou muito. Eu falei, não é possível que ela melhorou muito.
Por quê? Porque a cuidadora via que ela não fazia mais tanta força para ela sentar no vaso, para secar. Tava dependendo menos. Ou seja, melhorou a relação, o treinamento de força para a atividade básica de vida diária, que é muito sutil e a gente às vezes nem se dá conta disso, né? Mas o cuidador se dá conta. Se dá. Porque faz menos força para poder auxiliar Pois é. aquela Olha que pessoa. loucura, né? É impressionante isso, É. né? Principalmente você está falando o quadríceps, né? Da coxa, né? Sim. É um músculo que está se mostrando cada vez mais predictor de perda cognitiva ou de coisas em relação ao comportamento mesmo. Como o quadríceps, e tem uma coisa, o quadríceps sustenta o joelho. Se você não tem musculatura para sustentar o joelho começa, você está andando, ele começa a falhar. A articulação começa a falhar, porque está sem sustentação. Sim. Eu sempre brinco, se as pessoas têm dúvida disso, a gente é só lembrar do Ronaldo Fenômeno, você lembra? Nossa. Quando ele teve aquela lesão no joelho horrorosa, antes da Copa de 2002, não foi, Bruno? Eu gosto do Ronaldo, eu sou cruzeirense. Não, sim, Começou o no Cruzeiro. Ronaldo, ele ali, ninguém apostou que ele ia mais pra nada, aquele joelho se desfez. Ele fez um treinamento que ele não tinha mais joelho, ele sustentou aquele joelho e trouxe a Copa, porque foi brilhante. Ele é o 2002, 2002 a Copa foi Cara. dele. 1994 foi de Bebeto e Romário. Sim. Mas 2002 foi Ronaldo, fenômeno. E quando ele aparece, Cascão. todo mundo falando, gente, ele não vai. Ele desenvolveu uma massa muscular de quadríceps que fez a sustentação do joelho. Ou seja, Então, assim, funciona. Funciona questão para da- todo mundo. a continuidade e reversibilidade das adaptações. Por exemplo, se você para de treinar, você vai perder um pouquinho de massa Exatamente. muscular, mas você pode recuperar isso com o treinamento físico, né? A gente já até falou Exatamente. sobre memória muscular. Mas Isso. o que é ingrato no treino, muitas vezes, é que você para, você perde. Daí a importância de manter isso frequente e regular ao longo da vida, né? Pra gente não perder a função. E por isso que eu acho que essa coisa do online é tão importante, porque, por exemplo, eu tive agora, fiz uma turnê na Europa de palestra, Eu vi. Eu acabei morei no Porto, sabia? Maravilhoso. A gente volta em janeiro do ano que vem, vamos rodar muito mais. Mas eu senti a falta da atividade física. Eu falei, gente, para janeiro, que a gente vai passar 20 dias e vai rodar a Europa, falei, eu vou ter que dar um jeito de ter atividade física. Ainda mais que vai estar inverno. Eu falei, eu não sei, vou ter que estudar aqui, vou ter que falar com o meu personal. Sim. Eu viajo muito também, que eu dou muito palestra no Brasil. Ou ele vai ter que entrar você tem que ter online. Alguma coisa vai acontecer, porque assim, Organização. para ter atividade todo dia. Se você não der um jeito, né? Eu falei assim, eu vou ter que falar com o Thales, porque assim, eu vou ter que começar Thales? a viajar. Vou ter que começar a viajar com um tablet grande, botar onde eu Sim. tiver ali na frente. Eu vou te mostrar um aparelhinho legal depois, eu te mostro. É magnético, você leva 2 na mala, acabou. Você pode fazer vários movimentos. E é leve, né? Porque não dá pra ficar levando muito peso. Né? Hoje em dia a gente Mas, tem... em geral, onde eu vou, tem academia. Tem, né? Os então, hotéis. ótimo. Então, assim, é claro que esse aparelhinho também deve ser ótimo. Vou Sim, aceitar sim. também. Eu não recuso dica. Sim. Eu sou uma pessoa sempre aberta às possibilidades. Mas eu acho que vou ter que dar esse jeito. Eu tô me programando. Essa semana, por exemplo, é uma semana Você gosta de fazer o dificílima. quê? Musculação? Musculação. É, Adoro. bacana. Musculação é bom demais. Adoro musculação. Então, assim, a gente não pode mais justificar. Porque se você for deixar, compromisso você tem todo dia. E que Sim, bom, sim. não estou reclamando. Não. Tá? Mas assim, e acaba que o personal, ele tem o horário dele, que você fecha. Se a gente não pode ir naquele horário, você perde, porque ele tem outros alunos. E a questão da importância de você estar ativo nos exercícios, é para você chegar com vigor para sua palestra, para suas aulas. Senão você vai chegar lá arrastando, cansado. Ô, gente, eu tô cansado. As pessoas não querem saber se tá eu cansado, acho assim, não. eu tenho tanto tesão pelo que eu faço, que a você- motivação... alguém tem que falar para você te frear, né? Para te parar, Exatamente, né? a motivação Não é é problema. maravilhosa. Uhum. Mas quando eu tô com atividade física, é zero dor. Isso. É zero dor. A questão de dor também, o exercício físico, ele modula a dor, né? Exatamente. Tanto por causa da melhora da dureza e da função dos tecidos, quanto da produção hormonal de alguns hormônios que modulam a dor. Exatamente. Então é importante que as pessoas, porque eu tenho artrite, eu tenho não sei o que, eu não Não posso treinar. posso fazer, pelo contrário. Sabe como que eu quebro qualquer argumento? Então ficar parado vai ajudar muito, né? Sei. Não vai. Então vamos nos movimentar. Eu tô falando assim, de uma forma Sim, provocativa claro, mesmo. Claro. Vamos nos movimentar de uma forma organizada,
Porque se você ficar parado, não vai melhorar. Então, qual que é o seu problema? Eu tenho artrose, eu tenho artrite. Vamos achar um ângulo de articulação. A sua cadeira é baixa? Põe uma almofadinha. Vamos ver a partir de onde não dói. E se doer, daqui a pouco a dor vai melhorar um pouquinho. Vai diminuir porque o exercício melhora a dor. Quanto mais você não usar articulação, mais ela vai calcificar, mais ela vai fazer artrose, mais ela vai ficar infuncional. Se eu não me engano, a articulação... Ou afuncional. A funcional... disfuncional. Disfuncional, afuncional. A articulação, a maior queixa de dores dos idosos é na coluna lombar, né? Em geral, assim. Depois joelho e ombro. Mas eu acho que o quadril também, sabia? o quadril também. Eu sei porque, assim, a minha mãe tem uma artrose, começou aos 8 anos, aos 80 mais ou menos, Sim. de articulação de quadril, tá? E coxo femoral, articulação. E ela fez tratamento, tá? E chegou uma hora até que a gente procurou o Gabriel Azini, que é um cara sensacional, que faz aplicação da própria plaqueta, centrifuga o sangue, aplica, que aquilo provoca um processo inflamatório que faz a produção de colágeno ali na articulação. E muito bem, a gente faz a manutenção. Ele mora em Londres, mas ele está sempre em São Paulo. Ele tem uma clínica em São Paulo, que é a Regeneres. Sim. E aí a gente vai a São Paulo. Última vez ela fez célula-tronco, tirou mesmo da medula e fez. Isso foi o quê? Terça-feira passada, se eu não me engano. Aí ele falou, olha, pode começar a fisioterapia daqui a 3 dias. Aí minha mãe, eu não vou conseguir. Mamãe, se ele disse... Liguei ontem, ela falou, nossa, esse negócio da célula-tronco, eu tô achando que eu nem fiz, porque eu tô com o quadril melhor do que antes. Tô fazendo meus exercícios, tô fazendo não sei o que lá. É impressionante como mudou esse conceito, né? E você falou que ela, não vou conseguir. Existem, eu estava estudando um artigo de 31 barreiras que impedem... Ela já tá achando que é a melhor coisa que ela fez. Que bom. Ainda tá falando, esse negócio fez mais efeito do que os outros. Toda vez que ela vai, ela acha que tá muito melhor. Não é placebo, né? Não é placebo. Não é placebo. Não, porque é feita a aplicação. E é bonitinho ela tem porque... certeza que fez, né? Mãe, quer que faça anestesia geral, né? Ácido nítrico? Não, pode deixar. Pode deixar, faz só local. A dor é o principal dificultador como barreira para o idoso fazer exercício físico. Existem 31 barreiras que impedem os idosos de fazer atividade física. Como, por exemplo, cuidar do cônjuge. Ele nunca fez exercício físico, não gosta, né? Sente dor, não tem lugar perto que ele pode fazer. Medo, desconhecimento. São 31 barreiras, são várias. Então, a dor é a principal. Mas a gente quebra tudo. Tem que quebrar. A gente tem que identificar para quebrar. E quando quebra, o resultado é tão bom que é uma felicidade. Meu pai vai fazer 90 anos agora. 90? Qual que é o nome dele? Almir. Um abraço, Almir. E aí, eles estão lá. Eu falei, mamãe, vamos fazer o tratamento logo, porque você quer dançar, né? Ah, claro que eu quero dançar na festa. Então, ela ontem, vai dar para dançar tranquilo. Eu tô achando até que eu vou cantar e dançar. E ela faz exercício? Faz. O quê? Faz o Pilates. Pilates. Né? E agora tá com a fisioterapeuta específica para recuperação, agilizar, para ganhar. Gosta? Não gostava, mas com o resultado ela passou a gostar. Pois é, porque, por exemplo, dança ela gosta. Dança ela gosta. E dança é muito legal, um exercício físico. Eu tô falando isso por causa da individualidade mesmo. Muitas vezes a pessoa que tá assistindo a gente aqui, mas eu não gosto de musculação, porque às vezes a gente vai muito para esse lado, né? Poxa, mas tem tanto exercício físico, tem dança que é lúdico, tem música, né? Mas eu acho que é uma coisa de começar a fazer. É isso aí. Eu sempre falo, começa a fazer 3 meses depois, você vê. Faz o resultado, saldo, né? O resultado. Faz o saldo, vê se tá bom, vê se tá ruim. Porque as pessoas, elas costumam não gostar e não gosto, não quero, tem raiva de quem sabe. Sim, é o preconceito. E eu sempre falo, 3 meses. Aí, claro, que no início eu me lembro que pacientes ficavam toda doída, não consigo ir ao banheiro. Eu falei, mas calma, vai passar. Aí 15 dias depois, não, tá menos dolorido, mas ainda dói. Aí 1 mês, não, mas não é bom. Tá bom, mas segue, vai lá, segue. 2, 3, depois começava assim, achando até que meu braço tá menos mole. Isso é bom. Eu tava percebendo isso, mas já que você tá falando, não, eu vou continuar. Essa coisa é muito delicada, né? Pra você não criar uma experiência inicial traumática na pessoa que pode afastá-la mais ainda. Por isso que tem que ser devagarzinho, né? Você falou da dor, quando a pessoa é submetida, ela tá parada há muito tempo, a uma primeira sessão e uma segunda sessão de treinamento de força,
após 24 ou 48 horas acontece aquela dor muscular de início tardio. Exatamente. Esse é o nome, né? Só que depois da terceira sessão, esse grau de dor ele vai diminuindo. Vai diminuindo. E depois de 1 mês, 2 meses, você não sente mais dor nenhuma. Sim. Né? Porque tem esse efeito da analgesia, né? Você libera substâncias que modulam a dor. Sim, então, esse prazer é muito bom. A coisa da demência, que você gosta muito, né, de falar sobre isso, e memória, o exercício físico, eu estava estudando a questão da fisiologia da liberação do BDNF, né, que é um fator importantíssimo para preservação do tamanho do hipocampo, que é uma área cerebral que é fundamental para manutenção da memória, né, das capacidades cognitivas. Então, o exercício físico ele acelera a sua corrente sanguínea, e as plaquetas que você disse que a sua mãe fez ali, né, elas são produzidas ali no baço, parece que ao bater nas artérias, elas vão liberando o BDNF. E alguns estudiosos hoje, ainda, segundo alguns, existe conflito falando que ele atravessa a barreira hematoencefálica, e outros falam que o próprio cérebro vai produzir o BDNF durante o exercício. Que vai fazer o efeito. Que já está lá que faz o efeito. Seja como for, ele atua. Ele atua e o exercício faz ele atuar. Exatamente. Isso aí deixa para os cientistas, né, debaterem. Exatamente. Ficam aqueles detalhes, né? É porque, por exemplo, a sarcopenia também. Existem 4 grupos de estudo no mundo tentando definir a sarcopenia hoje, e ainda não foram definidos todos os marcadores biológicos marcadores mesmo. biológicos da perda muscular. Sim, né? Mas fato é que existe a perda de força com o envelhecimento. Hoje a sarcopenia ela é tida como uma perda não só do músculo. Sarco é carne, né? Perda de carne. Carne muscular. Mas a perda da função, da força também caracteriza a sarcopenia. É muito importante isso. Só que as pessoas às vezes veem pessoas que não perderam massa, mas que perderam força. Isso já é um sinal. Exatamente. E é muito importante. Só que alguns classificam isso como dinapenia. Dinapenia é dínamo, né? Força. É de perder a força. Perder a força. Dinapenia. Não necessariamente a área. Em geral, as coisas vêm juntas. Vêm juntas. Mas tem gente que foi o que você falou. Mantém ali a fachada, tem o músculo, mas o músculo não tem força. Por isso a importância de rastreio, de triagem. Exatamente. Você tem questionários como SARC-F, que a pessoa que estiver nos assistindo pode baixar, tiver um pai para aplicar, chama SARC-F. Você tem, por exemplo, velocidade de marcha, que é um indicador de funcionalidade, sarcopenia também, que se a pessoa tiver com uma velocidade de marcha menor do que 0,8 metros por segundo, ou seja, ela anda muito devagarzinho, já é um indicador de sarcopenia. A circunferência da panturrilha é menor do que 31 centímetros também. Tá bom? Ficar atento a essas coisas. Tem vários, né? Marcadores. Apesar de que, às vezes, tem vários. Se chamar atenção para obesidade sarcopênica. Que às vezes a panturrilha da pessoa tá grande, mas é mais gordura, né? E não músculo. Então é muita coisa que a gente deve estar atento, por isso... É por isso que os bons ortopedistas hoje, você vai numa consulta, eles têm ultrassom, né? Aí eles sabem exatamente o que é músculo. O DEXA também, né? Exatamente. O músculo, o que é outra coisa, exatamente. Né? O DEXA é muito legal. Talvez não seja tão acessível a toda a população pelo custo. Mas uma vez eu fui voluntário de uma pesquisa, eu entrei lá na cabine, vi minha massa muscular, vi que meu abdominal estava ruim, estava com um pouco vermelhinho, falei, não, vou ter que fazer abdominal. Também, né? Também. Bruno, vamos para o Repórter Pipinho? Foi aniversário do Repórter Pipinho, foi dia 30? Foi, o Pipinho, dia 30, 2 anos, Parabéns, 30 de maio, Pipinho. Né? O Pipinho tá fazendo aí, a gente ainda é muito novinho, né? Se a gente for ver aí os podcasts grandes dos nossos amigos, que já tem 7 anos, quantos anos tá o Inteligência? Acho que 7 ou mais, 5 ou 6, quer dizer... Acho que vai fazer 6, né? Então eu digo que a gente é o baby. A gente está chegando. Eu tive com o Vilela, muito bom. Excelente. Eu tive com ele, muito bom. Gente finíssima, né? O Vilela é maravilhoso. O pessoal do Flow é maravilhoso também. Assim. Gosto. E tem uma coisa boa, o pessoal do Podpah. Eu não posso falar porque eu fiquei muito, muito feliz de saber que a comunidade de podcast se ajuda muito. Não existe essa coisa competitiva, existe o que eu posso fazer por você, né? Então, por exemplo, quando eu vou para São Paulo, Bia, o estúdio está aqui, se você quiser fazer um pod people aqui. Então, assim, eu falei, gente, que bacana, né? Muito bom. Assim, é uma comunidade muito unida. A gente tem esse privilégio. Então, eu brinco que eu sou o bebê da classe. Que bebê, hein? Imagina? Não, mas é bom que a gente chega devagarzinho, a gente chega aprendendo. Isso é que vale a pena. Repórter
Pipinho. A gente tem uma comunidade, Nicolas, que é o Ser Humano Sustentável, que tem hoje entre 2.300 e 2.500 pessoas. E nessa comunidade eles adoram conhecimento. Tem leigos, tem profissionais, tem autônomos. E a gente joga ali o máximo de conhecimento. Tanto de conhecimento da mente, por exemplo, o meu, eles têm lá acesso a todos os cursos online, a palestras. Então eles têm esse conteúdo muito grande, eles gostam. E aí eles pediram que eles queriam ter o direito de perguntar para os convidados. Então o que a gente faz? 15 dias antes de você vir, a gente dá o seu Instagram e diz: não comece a seguir, só comece a seguir depois que o episódio for ao ar. Para quê? Senão você vai falar assim: gente, o que aconteceu? 100 pessoas chegaram aqui do nada, 200 pessoas chegaram aqui do nada, né? Então você ia falar: Sim. pô, será que eu falei alguma besteira? Para não dar Me cancelaram aqui. Me cancelaram, eu não tô nem sabendo por quê. Eu falo: não, gente, deixa para seguir depois do episódio, tá? E eles fazem isso direitinho e eles mandam aqui as perguntas. Abraço para eles. Com certeza, é um pessoal muito bacana. E a gente simplesmente seleciona de 6 a 10 perguntas. Algumas são muito repetitivas, é a dúvida de várias pessoas. A gente condensa em uma ou escolhe uma para representar, tá bom? Posso ser humilde agora? Se eu souber Pode. responder, eu respondo. Não, Se olha, eu não tem souber, uma- eu digo que não. Exatamente, mas Professor, não tem problema. Tem que ser, né? Isso é o certo. Não, mas em geral você saberá porque foi Que em bom. função do seu conteúdo, Sim, sim, sim. tá? Então, assim, não vai ter ninguém aqui que vai Mas é falar... um recado que eu dei aqui pra turma, né? Porque a gente deve também saber dizer quando não sabe, a gente né? tem que É ter importante. humildade Sim, de sim. saber que não sabe para poder aprender. Não existe aprendizado se eu nego. É bom isso, né? Mas é ótimo, é libertador. Acho que Isso a é gente vai ficando mais liberdade. velho, a gente vai ficar mais tranquilo. Eu tô fazendo disciplina com a professora agora, eu sou o que mais pergunto, eu vejo os meninos novos. Professores, explana mais sobre isso pra gente, por favor. Vou aproveitar de você. Ah, com certeza. Isso é um privilégio. O professor gosta do aluno que Gosta. pergunta. Né? Eu fui professora É? e eu gostava de quem perguntava. Quando não perguntava nada, eu falei, ou essa pessoa tem uma timidez, mas não era o caso, porque A aula fazia tá muita ruim. bagunça, ou a aula tá péssima, ele não sabe nada. Porque até para perguntar, você tem que ter noção de alguma coisa, Tipo né? isso. É. Posso pegar uma jujubinha pra Por ver a pergunta favor. do repórter Pipim? Vamos lá, Bru. Primeira. Tenho 72 anos e nunca fiz atividade física na vida. Será que ainda dá tempo de começar? Sim. Na verdade, as adaptações elas acontecem em todas as idades. Na infância, na idade adulta e na idade das pessoas idosas, que é o termo correto hoje em dia. Um estudo realizado clássico, né, pegou idosos de 90 anos, com uma frequência de musculação de 3 vezes por semana, e após 2 anos, verificou-se um aumento de 44% na área da coxa Que desse legal. idoso. Ou seja, uma pessoa de 90 anos teve uma adaptação de hipertrofia, de ganho de massa muscular com a musculação. Independente se é homem ou mulher? Era um homem, no caso, era um O estudo de homem caso. é um pouco mais fácil, né? O homem, sim, mas a mulher também tem ganhos. Não, ganho, mas estou falando que o homem ele tende a ter uma sarcopenia menos evidente. Sim, por causa da questão hormonal, né? Da de questão hormonal, testosterona, exatamente. exatamente. Então sempre vale a pena. Sempre vale a pena, sempre Sempre. vale a pena. Isso, né? 72 anos? Ah, acho que 72. essa já tem idade para estar esse ou essa para minha turma. Mas olha, 72 anos vai ser uma das mais novas. Meus alunos geralmente Vai têm ser o brotinho, vai ser brotinho, baby. cocota, exatamente. Exatamente. Próxima, Bru. Sempre achei que personal trainer era coisa só para quem quer performance e estética. Como funciona quando o objetivo é apenas bem-estar e autonomia? É muito legal essa pergunta, porque o estereótipo do personal trainer é uma coisa que às vezes tem um preconceito, É verdade. né? Por exemplo, homens casados têm ciúme quando a mulher faz personal com um cara... Um homem. Um homem, exatamente. Isso é um preconceito. Ela tá perguntando se questão de performance... Tá vendo? Essa questão da estética do Tá ligado personal. achando que personal é só para quem quer melhorar a estética, É, não a não. funcionalidade. Exatamente. Por exemplo, a questão da autonomia está ligada à funcionalidade. E a gente está falando o tempo todo aqui da questão da capacidade funcional que está relacionada à autonomia do idoso. Então, eu me preocupo muito mais com a autonomia do que... Eu não faço avaliação de percentual de gordura em nenhum aluno meu. Uhum. Eles não estão preocupados com isso, com plicômetro, com nada disso. É muito melhor a pessoa se sentir bem. Essa é a grande avaliação. Tá se locomovendo melhor, tá tomando banho melhor, tá tendo maior equilíbrio. Isso é que é a avaliação. Ou seja, não é estética, né? Não é só... Exatamente. Agora, a performance, eu estou entendendo isso como alto rendimento, né?
Mas performance está relacionado à funcionalidade. Eu melhorei a performance dessa pessoa em marcha. Mas eu acho que ela quis dizer, ou ele, não sei, é a questão da estética. Exatamente. Eu também percebi que isso está relacionado. Mas o bem-estar, né? O bem-estar é fundamental. Até para Isso é a prioridade, o né? jovem, o adulto, quando ele começar a treinar, aquele cara que gosta de tomar uma, sexta, sábado, domingo, ele chega na segunda-feira arrastando. Não acredito, hoje é segunda. Por isso que a segunda-feira é aquele, né, dia complicado. Mas eu acho que quando a pessoa começa a fazer atividade física com empenho e vai vendo os frutos, ela começa a reduzir a bebida ou quase zero. Sim. Porque ele fala assim, segunda-feira eu rendo pouco. Exato. Eu já pegava aquele peso, não tô pegando. Cara, não tá me fazendo bem. O exercício vai gerar esse bem-estar, né? Exatamente. Eu já vi isso muito acontecer com pessoas que foram reduzindo e fala assim, não dá, levo 3 dias para me recuperar, 3 dias que eu tô sem força. Eu gostei muito do podcast do Vitor. Sim. Aquele cara, muito bom, né? Muito, eu também muito bom. Eu curto ele, porque eu acho que assim, o estilo de vida, eu gosto do estilo de vida de não beber. Parabéns para aquele cara. Ele dá um recado muito bom para a sociedade. Ele dá um recado muito legal e explica porque, né? A gente não quer tirar prazer de ninguém, a gente existe prazer além do álcool, né? Muitos. Ah, sim. E muitos. Aquela coisa que o Pedro Neuro, que veio aqui também, fala, né, sobre a rapidez, né, e a coisa mais crônica dos prazeres da vida. Né? Exatamente. Não precisa de dopamina ser barata isso. E a dopamina que vale. É isso mesmo. Exatamente. A dopamina que a longo prazo, a médio e longo prazo, a atividade física te dá. Que é o bem-estar, né? Agora, o sedentarismo, o joguinho, o álcool vai te dar a curto prazo. Mas também você vai durar a curto prazo. Vai ficar pouco para contar a história. Eu queria perguntar uma coisa antes de passar. Como é que é perder os pacientes? Nossa, essa despedida. Essa parte porque você trabalhar com idosos, a gente tem que ter essa coisa muito de saber que, entre aspas, o tempo será menor do que um outro aluno, né? Ou não, mas assim... sim. Como é que é isso? Porque eu acho que a gente, quando trabalha com qualquer idade, a gente faz vínculos. Com certeza. Afetivos, né? Para a coisa render, e para o idoso eu acho que isso é mais necessário. Eu fico amigo dos meus alunos, não tem como, né, Bia? Você envolve a família toda, eu sou convidado para os aniversários. Pô, tem um aluno que eu já fui em 5 aniversários, 6, 7. Recentemente faleceu o senhor Carlos, né? A senhora Marta, alunos queridos. A primeira que faleceu, eu estava numa viagem com a minha mãe, a senhora Maria Conceição, para a Argentina, no banheiro do aeroporto, eu recebi a mensagem, eu voltei em prantos. Minha mãe, o que foi, filho? Não, a aluna minha morreu, mãe. Aí é complicado, Mas né? eu acho que, assim, esse é um choro que vale. Sim. Eu sempre digo, porque, assim, tem gente que fala assim, não gosto de chorar. Eu não tenho problema de chorar, não, eu choro. Legítimo, e choro, em geral, por coisa boa. Até quando eu perco alguém, eu não tô chorando porque eu perdi, eu tô chorando... às vezes de alegria de coisas que eu lembro com aquela pessoa. Sim, eu aprendo muito com essa turminha. Eu acho que tem um choro, que é o choro do... Caramba, eu tô lembrando daquele dia, daquela piada, daquele ensinamento. Choro de alegria, né? Choro de alegria. Esse choro é bom demais, né? Muito bom. Eu acho que no primeiro momento tem o choro da perda, que nós somos humanos, né? Mas depois tem um choro que vem um choro de tipo, nossa, naquele dia eu aprendi uma coisa que eu não sabia. Você tá falando de aprender? Eu aprendo demais com essa turminha, né? Eu sou, imagina eu chegar novo, o cara já viveu tudo, é assim, não. Exatamente. Né? Vamos ouvir mais, né? Escutar, né? Eles têm tempo, né? Eles têm tempo de vida, então às vezes é uma troca. É uma troca de experiência. Quando eu chego para dar aula, ele já está esperando. Não se atrasa, não falta. Exatamente. É diferente. São os melhores não dá alunos, porque eles não têm tempo a perder. É. Eu acho isso legal. A gente começar... Eu acho que tem idosos que conseguem entender que tem menos tempo, então tem que botar vida no tempo. E aí é maravilhoso. Vida no tempo? Vida no tempo. Bonito isso. Botar vida no tempo. Aí eu acho que é a coisa que é uma decisão... E uma decisão que é muito legal. Eu vejo idosos que eles vão preenchendo de vida o tempo deles. Eu percebo que o resultado do meu trabalho para um idoso, essa é a minha opinião, ele é muito mais importante do que para um adulto jovem. Porque ele proporciona para ele uma coisa mais básica de bem-estar. Dignidade também. Dignidade de viver. Eu acho fundamental. E bota a vida no tempo deles. Isso eu gostei. É verdade. Bota a vida que vai. Próxima, Bru. Fazer treinos online funciona mesmo com idosos?
Posso te falar? Eu fiquei de cara com a Beth, uma aluna minha de São Pedro da Aldeia, aqui no estado do Rio de Janeiro. Ela perdeu 29 quilos. Eu lembro que ela começou comigo e online, né? Eu moro em Belo Horizonte. De repente, passa um ano e meio. Ô, Nicolas, olha aqui, eu fiz até um vídeo, ela Antes e depois. obesa, e depois eu falei, nossa, claro que não é só o meu treino, né? Sim, É uma- alimentação, atividade física também, aeróbica provavelmente. Sim, mas ela tava no comportamento ali que, de certa forma, eu, como Você orientador, deu um gatilho. gatilho, exatamente. O gatilho da mudança, né? Respondendo a pergunta, funcionou, né? Em alguns casos pode não funcionar, depende do perfil da pessoa. A Como você questão do falou, se a online. pessoa está motivada a fazer uma coisa diferente, se a pessoa está disposta até errar, para depois acertar. Exato. Eu tenho muitos feedbacks positivos de pessoas que estão tendo resultados, Eu graças acho a que Deus. sempre vale a pena. Uhum. Porque, assim, se a pessoa realmente tentar e não desistir antes de 3 meses, a probabilidade dela persistir é enorme. É, que já causa É uma alteração, enorme. né? Se tiver alguém que ajude ali, que dê uma força, é enorme. Quando eu tô vendendo o meu Muito produto, eu tô vendendo o meu produto. Beleza, Sim. personal online. Eu chego assim e falo, então você olha, se você quiser, você pode fazer até uma aula experimental para você ver se você vai gostar antes de assumir um compromisso, para ver se isso faz sentido colocar na você. sua vida, na sua rotina. Senão, você não precisa pagar para depois. Eu gosto de fazer Sim, isso, né? sim, eu acho isso justo. Não. Mas eu acho assim que se a família, se alguém der aquela força de, não, tenta 3 meses. Quem me Sabe? contrata geralmente não são os idosos, são os São filhos. os filhos, né? Você São é a os filhos. ponte, né? É. Entre essas Eu gerações. comunico com eles e tal, não, pode deixar, vamos dar um jeito, né? Ele não gosta, né? Vamos fazer uma aula experimental, e se ele gostar de mim, essas estratégias que funcionam, né? E os idosos, eles te veem mais na TV, conecta o computador na TV ou no computador mesmo? Acredito que seja um celular. No Que eu vou celular pelo Google mesmo? Meet, alguns fazem no computador. Quando Não, porque pode linkar, né, na TV. pode, alguns Para espelham. eles talvez seja mais... Sim, alguns o espelham. visual seja mais atraente. É, E eles estão muito acostumados, eu sempre pensei nisso na geração TV, né? TV, É. porque hoje todo celular conecta. Se espelha, né, na Smart TV. Streaming, né? Alguns sim, mas eu acho que a maioria no celular mesmo, que tem como você colocar a tela cheia. A pessoa arruma o telefonezinho dela lá, faz a calistenia comigo. Calistenia é o treinamento... Calistenia. 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 É o treinamento da força muscular com o peso do próprio corpo. Entendi. E para o idoso isso é Perfeito, eficaz, né? Claro, claro. Exercícios unilaterais, subida em degrau. Imagina, você carregar o peso do seu corpo com uma perna só. O Pilates, ele usa isso. Usa muito calistenia, que teve a sua Calistenia. origem muito militar. Exatamente, de usar o próprio peso do corpo para ser o peso. E isso foi uma tendência que voltou à cena por causa da pandemia, quando os ginásios eles foram fechados. Ginásio que eu falo Exatamente. academia. Academia. Então as pessoas recorreram à calistenia para a manutenção da sua saúde com a Exatamente, prática o de básico, exercício. né? Muito legal, né? Uhum, isso é, muito legal. Próximo, Bru. Tenho medo de me machucar se treinar em casa. É seguro fazer os exercícios fora de um ambiente supervisionado? A questão dos exercícios que a gente está entendendo seriam os exercícios de musculação e calistenia. Eu acho que né? sim. É um tipo de, por exemplo, não é futebol. Futebol é um esporte de contato, né? Você não vai jogar futebol em casa também. Mas musculação, por exemplo, é um meio de treinamento super controlado. A gente tem 14 variáveis estruturais do treinamento, como, por exemplo, número de séries, número de repetições, pausa, regulagem, altura da cadeira, por exemplo, duração da repetição, entre outros. É super controlado. Então, os riscos, eles são muito pequenos desde que o treino seja bem estruturado. Eu não vou E colocar também é o posicionamento do corpo, a né? posição. Eu né? acho que isso é super importante. Tem uma coisa muito legal, Bi, que é o perfil da pessoa, né? Tem pessoas... Sabe aquela palavra person, em inglês? Pessoa. Cada letrinha é um traço mais marcante de personalidade de um aluno que entra na academia. Posso te contar? Pode, claro. Então, o P é uma pessoa que é popular. Uma pessoa que gosta de ir na academia, conversar com todo mundo. Fazer o social. Ciumento. Não, o outro é mais popular, fazer o social. Uhum. Para essa pessoa, eu não vou levar ele para caminhar no mato, na trilha. Então, cabe o professor identificar o perfil para prescrever. Aquela menina que gosta de fazer o glúteo 4 apoios no meio da academia, ela é popular, não tá nem aí para isso. Né? Aí eu tenho que saber prescrever, me comunicar com Quer assertividade. aparecer, mas aquilo faz bem, dá motivação. Ela pra quer ser fazer. vista. Claro. Né? O E do person, entertainment. É o cara que vai lá para se divertir. A menina que vai chegar com o professor, vamos tirar uma selfie aqui.
contar o que aconteceu, fofoca, ela tá na academia ali. Se você ficar cortando, não, o professor não, vão tirar foto não. A pausa já deu. Você vai matar ela não vai querer você como professor mais. Não, vamos tirar uma foto, chama, vem cá, vamos conversar durante o tempo. Passou a pausa, não tem problema não. Claro que não, é o perfil dela. Cabe Mas ao profissional. tem que ir indo dentro dali. O tempo dela, talvez, de intervalo, seja um pouquinho maior. Provavelmente. Per R, né? Rapid. R. Rapid. Imagina se eu monto o treino com muito peso, agora vamos descansar 2 minutos. O cara, nossa, não acredito. Não volta nem na academia. Então você faz um circuito pra ele, pra ela. Você ele entendeu? não pode parar. É rápido, meia hora. Não pode parar. Geralmente o personal não pode parar. Geralmente o personal 1 hora, aula. Não, o cara meia hora já te pagou embora. Não quero 1 hora, não quero meia. Eu quero fazer tudo e rápido. Isso. Né? É o perfil do R. Eu não vou montar um treino longo pra ele. Depois do R é o S. É o que você falou. Fazer certo, security. O professor, eu tô fazendo certo. Tá, agora se eu não tô nem aí, não tô prestando atenção. Ele quer a maestria do movimento. Ele não quer só fazer. A segurança. Eu não tô fazendo errado não, né? Exatamente. O owner, o O, é o difícil, ele é chato, ele é dono. Ele que não, quero fazer esse exercício aqui. Mas esse exercício eu quero, então faça. Por exemplo, esteira ou bicicleta. Hoje a gente vai correr. Não, quero fazer bicicleta. Não, vamos. Se eu ficar brigando com ele, não, então faz a bicicleta. Exatamente. Melhor do que não fazer. Exercício feito é melhor do que exercício não feito, né? E o N é o último para fechar o peso, que é o number. A pessoa que se preocupa com o número. Eu ganhei 2 centímetros de bíceps. A menina... É o que tá mais por estética. Por estética, né? Também. E desempenho, quando levanta mais peso, aumentei 5 quilos no meu supino, leg press, gosta de peso. E aí a gente valoriza isso com as avaliações físicas e oferece os resultados. É interessante a gente... ter esse perfil de personalidade para cada tipo Eu não sei nem porque que eu tô de falando treino. isso. Não, porque a gente estava falando exatamente isso. Da segurança, né? É legal ser supervisionado? Sempre é legal ser supervisionado. Né? A questão é que você hoje vai para uma academia, se você não tiver um personal, o que fica na sala não dá conta de... Tá, não. Geralmente tem uma lei, né? Em Minas, se eu não me engano, um professor para 20 alunos, é muito, né? Mas eu te digo que hoje tem menos que isso. Né? Nas grandes academias, você no máximo tem 2. Pois uma academia que está 100. lotada, 100 pessoas. Né? Então, assim, não dá. Ele vai, no máximo, tirar uma dúvida. Assim, qual é o aparelho tal? Ele vai lá te levar no aparelho tal. Mas ele não vai ficar ali se você está sentada certo, se você está modulando o peso certo. Porque tem vezes que você tem que fazer tantos exercícios com peso, depois você faz tantos com outro peso. Você pode ir aumentando a carga. Eu posso falar uma grande verdade? O personal está ali para arrumar aluno. O professor que está ali na academia, ele ganha muito mal. Sim. A hora-aula do professor, infelizmente, ele não é muito valorizado. Então, ele aproveita o capital social da empresa, da academia, para conseguir os alunos de personal dele, principalmente aquele professor que é novo numa cidade, não conhece muitas pessoas. Então, ele tem que estar ali para se submeter e depois a entrar no mercado. E sendo assim, essa mão de obra ela passa a ser um pouco, né, não tão qualificada. Exatamente. Que é uma pena, né? É uma pena. Porque merecia receber direito. Uma profissão legal. Direito. Eu amo o salão, uma grande escola. Não, merecia receber direito para ter bons... nem que depois fosse para coisa, porque aí ele formava outro, para botar no lugar dele. Sim, só não vou generalizar. Tem pessoas, né, muito boas. Não, tem pessoas muito boas, mas porque elas querem ser boas. Isso. Não é que o sistema favoreça. Exatamente. Mas valia a pena pagar bem. E sempre assim, olha, quando você conseguir não mais precisar estar aqui, forma alguém e deixa no seu lugar. Aí você começa a fazer um legado. É isso aí. E hoje em dia não precisa estar tanto lá, a gente tem rede social, né? Exatamente. Então dá para fazer direito. Próxima, Bru. Quanto tempo leva, mais ou menos, para começar a sentir diferença no corpo com o treino? Muito legal essa pergunta. Depende do nível de treinabilidade da pessoa. Por exemplo, eu entendo que essa pergunta é de uma pessoa que está parada, não é? Eu acho que sim. Eu acho que sim, parece, né? Porque quando a pessoa está parada, a resposta é muito mais rápida do que uma pessoa atleta que quer uma resposta ali. É verdade. Né? As adaptações de treinamento, elas ocorrem mais rapidamente no indivíduo sedentário do que no indivíduo atleta que quer melhorar um pouquinho, sim. Então, por exemplo, em 2 meses, você já vai perceber uma grande diferença, porque a partir de 2 meses a gente já começa a ter hipertrofia muscular. Inicialmente são as adaptações neurais, que a gente falou no início, lembra? Dos fatores de força, adaptação neural e morfológica, de forma. O ganho de força inicialmente é da adaptação neural, e depois
de 20 sessões de treinamento de musculação, eu tô falando muito de musculação, né? Treino, eu tô entendendo o que é isso. Sim. 2 meses você já começa a perceber um ganho Mas de o massa ideal, muscular. 3 meses. 3 eu falo pra meses, tu, não sim. desiste antes de 3 meses. Vai Que depender é cruel com você. a frequência, 3 vezes por semana ali é ótimo, né? 3 vezes por semana, 3 meses, começa. Uma coisa fazer interessante efeito. que eu não falei, Bia, voltando para os idosos, é a organização da distribuição do treino. Por exemplo, a rapaziada de academia, as meninas, eles treinam fichas geralmente divididas com grandes volumes. Por exemplo, uma ficha A, B, C, D. Um dia treina quadríceps pra caramba, no outro dia vai treinar peito, no outro dia vai treinar costas, ou seja, A, B, C, com muitos exercícios para cada grupo muscular com frequência na semana. Para o idoso, não. Para o idoso, a gente treina full body, corpo todo. Um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada, descansa no outro dia para recuperar o tecido, depois tudo de... É uma ficha global, então, entendeu? São exercícios menos intensos, mas que movem todo o corpo. Os grupos musculares. O número de exercícios são menores por grupos musculares por sessão. Entendi. Eles são distribuídos para o corpo todo, tá? Mas você usa toda a musculatura. Exatamente. Tenta ver todos os grupos. Isso aí. É o recomendado hoje pelo Colégio Americano de Medicina Que legal. Esportiva. Isso é bem diferente. E pode pegar pesado, porque o pessoal tem medo de dar peso para idoso. Não, ele tem que pegar peso, não tem problema não. De acordo conforme ele for. E desde que ele esteja apto. Pela saúde, né? E for se adaptando. Por quê? Porque a gente tem, voltando para a questão interessante de fisiologia, a tendência da sarcopenia, a gente perde mais massa muscular em membros inferiores. É verdade. Em perna. E principalmente as fibras de contração do tipo 2, ou rápidas, aquelas que têm um limiar de estimulação um pouquinho maior do que as lentas, que são usadas, por exemplo, em uma caminhada. Então a pessoa chega para mim e pergunta: professor, caminhar é bom? Eu falo: é bom, mas não é ótimo. O complemento do exercício de força é importante porque a intensidade do exercício de força é maior do que a caminhada. Sendo assim, ela vai recrutar unidades motoras que inervam fibras de contração rápida, que são as que a gente perde com o envelhecimento. Então, eu vou dar trabalho para elas. Elas não vão ficar inativas. Então, você está dizendo que a caminhada pega fibras de contração lenta. Exato. E a musculação pega fibras de contração rápida. Que são as que a gente perde com o envelhecimento. E que dá mais o desequilíbrio, e que dá mais a dificuldade de marcha, força, perfeito. Potência, o idoso perde rapidez. O treinamento de força rápida ali, a potência, força explosiva, é muito importante. E nesse aspecto, a musculação vai treinar essa de fibra rápida. Sim, por causa da intensidade do exercício. Perfeito. Tá boa a temperatura para você ou tá calor? Tá bom. Obrigado. Tá bom o mesmo? chazinho tá bom? Tá sim. Não seja educado. Próxima. O elogio que eu mais gosto de receber é que eu sou educado. Não seja educado. Bom. Se tiver que alterar a temperatura, pode falar. Obrigado, eu tô de calça de moletom. Tá. Minha mãe tem 83 anos, usa andador e sente dor no quadril. Olha o quadril. Ainda assim, existe algum tipo de treino que possa ser indicado para ela? Eu vou entender que essa pessoa está impossibilitada de utilizar membros inferiores para a prática de movimentos, de exercícios orientados. Eu acho que é por dor, não por impedimento total. Por dor, né? A dor está impedindo. Olha, usa andador e sente dor no quadril. Então, eu acho que é muito mais pela dor no quadril do que por uma impossibilidade de caminhar mesmo. Vamos colocar que ela não pode movimentar o quadril? Eu vou deixar ela sentada na cadeira, vou colocar uma caneleira no tornozelo dela e vou conseguir treinar quadríceps apenas movimentando a articulação do joelho. Sim. Fazendo aquela extensão de joelho. Eu não estou movimentando o quadril para manter um estímulo para a perna. Eu vou poder fazer flexão. Sabe qual é um exercício legal se você tiver uma filha em casa, um filho? Pega um rodinho de vassoura, empurra contra o seu pai, idoso, e faz um supino com cabo de vassoura. Entendi, perfeito. Tem a mini bike que a pessoa pode colocar em cima da mesa para fazer o cardio. Fazer o cardio, tanto nas pernas quanto no braço. As pernas quanto nos braços. Mas aí também eu acho o seguinte, tem como, óbvio, mas eu acho que um bom tratamento também nesse quadril, eu tô falando porque eu sou testemunha do tratamento da minha mãe. Pode que ser tá com 88. Né? Pode ser fraqueza, será? Pode ser fraqueza ou pode ser uma artrose, que também tem tratamentos. Não só anti-inflamatórios, porque antigamente só se dava anti-inflamatório e acabava com o rim. Então, assim, existe hoje a medicina que usa a questão das plaquetas, que usa a questão das células tronco,
e que tem um resultado. Mas o que ela fala realmente é importante. Eu Com já certeza. perdi alunos por causa de excesso de dor no joelho, por causa de artrose, realmente ficaram impossibilitados devido a um grau de dor altíssimo. Aí realmente eu falei, não. E o médico recomendando cirurgia. É complicado isso, tadinho. É uma frustração, uma tristeza. Porque a pessoa já é idosa, ela não quer, ela tá ali, mas a dor é imensa. Exatamente. E Mas eu não tem tenho lugar de fala. tratamentos, Eu não consigo me colocar tem no lugar. tratamentos não cirúrgicos. O da minha mãe foi indicado de cirurgia e estamos há 8 anos sem Pois é. cirurgia e cada dia melhor. Que bom. Isso é muito comum, né? Né? Então, estou colocando porque existem possibilidades. Então vamos lá. Eu né? não sei se eu respondi a pergunta. Minha mãe tem 83 anos, usa andador e sente dor no quadril. Que bom, ela usa um acessório de marcha. Isso. Então ela não adotou uma postura antálgica Exatamente. para piorar mais ainda, né? E gerar dor para tudo quanto é lado. Assim, existe algum treino que ela possa ser indicada? Eu recomendo a contratação de um profissional, nesse caso, para fazer uma avaliação individual, e isso é fundamental. Porque assim fica muito genérico, né? Que esse profissional fosse acoplado ao médico. Por Uma exemplo, equipe multi, né? o fisioterapeuta da minha mãe é acoplado à clínica do Gabriel Azini. Sim. Então, Trabalho multidisciplinar. trabalha direitinho. Show Então, de sabe os exercícios que tem que fazer e dá mais resultado. Com Então, certeza. é importante que os investimento, médicos tenham essa comunicação com os fisioterapeutas e com os educadores físicos. Isso. Porque tem gente, eu às vezes prefiro não, mas eu já vi educadores físicos renderem mais do que o fisioterapeuta. Eu sou educador físico. Como eu trabalho com idoso, nos comentários do meu Instagram, esse físio é demais. Não é físio. Assim, falo, o físio é legal, com educação, é muito não, legal. eu sou personal. Mas muitas vezes o físio, ele trabalha nas clínicas e fica condicionado àqueles tratamentos. É de porque ultrassom, tem etapas de reabilitação. Exatamente. Né? O cara fez a cirurgia, não vai vir para mim. Eu sou profissional de educação física, vai para o físio cumprir essa etapa. Exatamente. Aí depois ele vem para mim. Aí eu mantenho a saúde dele, porque a gente faz Não, progressão de carga, é isso né? que eu tô falando, que é super importante, tanto o fisioterapeuta quanto o educador. E não e a tem gente que ter pode... ego e briguinha, não. É porque somando vai dar o bom. O médico, o fisioterapeuta, Sim. o educador, vai dar o bom. Próximo, Bru. Me falaram que o equilíbrio piora depois dos 60, mas que dá para melhorar com treino. Isso é verdade mesmo? Isso é verdade. Inclusive, é o que eu quero investigar no meu pré-projeto de doutorado, que eu vou submeter para o crivo da Escola de Educação Física e Fisioterapia e Terapia Ocupacional do UFMG, né? Lá no Laboratório de Biomecânica. Lá tem uma plataforma de força, com os professores, mandar um abraço para eles, professor André, Mauro, Edgardo. A gente está propondo um protocolo para saber qual que é o treino bom para melhorar o equilíbrio. Então, a gente está fazendo uma grande revisão de literatura para ver o que não tem ainda. Mas o que acontece? Exercício de força melhora equilíbrio, musculação melhora equilíbrio, exercício de equilíbrio melhora equilíbrio, né? Flexibilidade. E de fibras rápidas. Fibras rápidas, sim. Porque o equilíbrio a gente tem o estático, o dinâmico, o antecipatório e o reativo. O antecipatório é quando você vê ali que tem uma pedrinha ali, você não vai continuar naquele ritmo. Você muda ali e reajusta. Muda, refaz a rota. O reativo refaz a rota. O reativo é quando você já dá aquela tropeçada. E você tem que se recuperar. É algo inesperado. Mas melhor assim, o importante é que você treine orientadamente. Força, musculação, né? Equilíbrio, exercícios de marcha. Porque o equilíbrio ele tem que ser transferido para a prática, né? Com certeza. Eu não quero ser na teoria. o equilibrista de corda de circo. Mas adianta. melhor assim. Sempre, né? Sim. A imobilidade é que piora tudo. Sim. A falta de movimento. Né? E o Bia, tem uma coisa que ela está falando de equilíbrio. Existe um fenômeno que é o temor de queda dos idosos. Isso atrapalha muito, sabe? Tem até um nome, né? A pitofobia. Não sei se pitofobia. Já ouviu. Eu também descobri esse nome não tem muito tempo, não. Pitofobia é o medo excessivo de quedas. Porque a pessoa já sofreu queda. Exatamente. Isso vira um ciclo, né? Ela diminui a mobilidade que você estava falando. Diminui a mobilidade, vai diminuir a força, vai diminuir a probabilidade de queda aumenta. Ciclo. Exata. Pitofobia, não Pitofobia, sabia. Perfeito. Legal, mais uma palavra. Próxima, Bru. Tem uma tia que vive sozinha e tem medo de cair. Olha pitofobia. O exercício físico pode ajudar a prevenir esse tipo de acidente? Pode sim. E uma coisa interessante que a gente pode utilizar como estratégia são exercícios que envolvam dupla tarefa. Dupla tarefa significa um trabalho motor com um trabalho cognitivo.
Então, a gente pode incluir essa questão de coragem, né, na cognição. Não sei se coragem seria cognitivo, mas eu gosto de colocar atenção, sabe? Por exemplo, Eu acho que coragem seria mais motivação, mas né? um trabalho de dupla tarefa. Pode ser, não precisa ser necessariamente motivação, exatamente. Não precisa ser necessariamente motor e cognitivo. Pode ser motor e motor, Pode. né? Uhum. É uma dupla tarefa. Então, se a gente colocar, por exemplo, um andador, a pessoa tem medo de cair, e ir retirando o andador, por Como exemplo, uma bicicleta da criança. em exercícios de marcha. Né? Hoje, Que a gente bota a rodinha, aí isso. tira uma Eu rodinha. tô atrás da senhora não vai cair. Exatamente. Aí você vai utilizando estratégias, muito interessante. Sensibilizando, né? Para que esse ciclo... Eu já fiz isso mesmo com meus alunos, retirar a mão. Você não acredita, não. A pessoa trava a mão no andador, levanta e não tira, cara. Na hora que ela tira, já Que é a volta. pitofobia. Pitofobia. Então, assim, não só previne, como recupera a autonomia, né? Aí, sim, com certeza. Às vezes, mas é legal também fazer um trabalho conjunto com o psicólogo, né? Às vezes pode necessitar, se for uma Sim. coisa muito Aí tem severa. que ver se é grau de ansiedade, também pode ser uma pessoa, porque quanto maior a ansiedade, mais medo, Sim. né? Eu já dei aula na Polícia Militar, tô lembrando de uma coisa interessante. Tinha pessoas que tinham medo. Eu dei aula de natação na época, pros cadetes, né? Pessoa com medo de água, cara. Não conseguia. Acredito. Criou um trauma, né? Então a gente chegou a pensar até em hipnose, você acredita? Eu pedi pro comando lá, não deixar não, porque não era muito validado, mas eu pedi. E tem gente boa de Tem, não hipnose tem? em Minas. Aí, Tem, você sim. sabe disso melhor do que eu. Tá vendo como é que esse professor, eu falo, pô, tem que ajudar meus alunos, vou trazer um cara que faz hipnose aqui. Tem sim. Como é o nome daquele mineiro que veio aqui, da hipnose? Que você até usou o método. É mesmo aí, ó. Mineiro, gente finíssima. Um Teve abraço pra aqui. ele. E aí o Bruno acabou confessando que usou o método dele para estudar para o vestibular. Foi. É aquele método de o que você já sabe, o que você sabe mais ou menos e o que você não sabe. Aí você foca no que você não sabe pro mais ou menos, enfim. É e aí, Muito legal. Então, assim, me ajudou tem muito na mesmo. prova. De Minas também, não é? É de mim. É de Minas, nós estamos chamando mineiro demais. Mas não é por querer. É porque a gente acha e tá ali, né? Tá acontecendo. Mineiro de Minas para o mundo. O governador Valadares começou exportando mineiro. Tá todo mundo lá em Boston, né? Se eu não me engano. Não, começou em Nova York. Primeira vez que eu fui a Nova York, eu encontrei tanto mineiro. Eu falei, o que é isso? É cultural na cidade lá, a galera, todo mundo vai. Vai, né? Isso é aventura e vai pro mundo. Mineiro e nordestino, você encontra em qualquer lugar do mundo. Eles são os mais aventureiros, mais corajosos. É verdade. Eles não têm medo de se jogar no abismo, não. Acho bonito isso. Próxima, Bru. Meu pai anda muito desanimado e diz que está velho demais para fazer exercício. Como incentivar alguém da família a começar, mesmo quando ele acha que não vale mais a pena? Buscar gatilhos. Ver seu neto crescer, ver o desenvolvimento da sua filha. Dar propósito ao movimento que ele tem que recuperar. Por exemplo, a sua mãe falou que para ir numa dança, vai ter um evento de para uma viagem. Uma festa, tem que se preparar. Tem que ter um objetivo. Tem que ter um propósito, né? É igual no esporte, né? A pessoa tem uma Olimpíada, ela treina 4 anos. Imagina, o cara olímpico, ele tá sempre vendo hoje uma coisa que vai acontecer a médio prazo. E 1 minuto, né? Exatamente. Eu acho que é essa estratégia, sabe? De colocar um propósito, igual o Bia falou. Tem que ver também se esse desânimo não configura já uma depressão. Então, tem que ver direitinho, mas em princípio botar um propósito no resultado desse exercício, né? Você fala de depressão, né? O contrário, quando a pessoa treina demais, que é a síndrome do excesso de treinamento. O overtraining, né? Também começa a ter sintomas semelhantes à depressão, quando é a perda, deixa de gostar de muitas coisas, né? Perda de motivação. Só para aquilo, né? Vive só para aquilo também. Tudo abandono. É um equilíbrio, né? Tudo é um equilíbrio. É um abandono, que é o burnout, só que do esporte, né? O dropout. É o bom senso, né? Sim. Dropout. Tem burnout e dropout. Dropout. Tá ótimo. A galera da psicologia de esporte que estuda isso lá. Um abraço pro professor Franco Varley do Lápis, lá do FMG. Isso é bom. Próxima, Bru. Muita gente ainda acredita que idoso não pode fazer esforço ou que é tarde demais para mudar de vida.
Que mito você gostaria de desmistificar de uma vez por todas? Muita gente ainda acredita que idoso não pode fazer esforço ou que é tarde demais para mudar de vida. Que mito você gostaria de desmitificar? Em relação aos exercícios para idosos, eu acho. Né? Entendi. Acho que vou lá na vovó Zilda, ela fala que A inspiradora de tudo. a gente tem que viver o agora. A vida é agora, não foi nem ontem, nem será amanhã. Então a gente tem que buscar um propósito do exercício e desmistificar aquilo que a gente falou respondendo outras perguntas. Ocorrem as adaptações em todas as idades. Você vai sentir... E sempre vai ser benéfico. Vai ser benéfico em aspectos físicos, mentais, cognitivos, comportamental e instrumento de terapia, com certeza, tratamento para algumas questões, né? É coadjuvante no tratamento. É uma palheta, é um leque amplo de possibilidades que você tem esse recurso para melhorar a sua vida como um todo. E abrir mão disso talvez não seja uma coisa... Não é uma opção. Não é uma opção boa. Não é uma opção. A gente tem que entrar numa coisa holística. É aquilo que eu falei, quanto mais a gente avança na idade, mais vida a gente tem que botar na vida. E aí o exercício é fundamental nisso. A gente tem menos tempo, tem que botar mais vida no tempo que resta. E aí o exercício ele vai fazer parte, né? Não é mais opção. É isso que eu estou dizendo. Não é uma opção não fazer. Boa. Eu acho. Eu falo isso com meus amigos do grupo de WhatsApp falando de futebol, churrasco e cerveja. Eu falo, galera, pelo amor de Deus. Até porque futebol... Posta treino aqui, por favor. Até porque futebol, vôlei, é tudo muito bom. Mas o exercício em si não é saudável. É um estresse pro organismo. É um estresse pro organismo. Porque a pessoa não faz... Homens, né? Vocês adoram isso. Quinta-feira é dia de jogo. Sim. Aí não faz nada. Quinta-feira vai jogar, volta todo ferrado. Arrebenta o calcanhar, arrebenta o joelho, aí tem uma semana reclamando para novamente se lesionar. E não se prepara para isso. Porque o cara que joga futebol profissional, que faz o vôlei profissional, ele se prepara para aquilo. Ele faz a semana inteira treinamento para aquilo. Então, assim, o esporte em si não é saudável. O preparo que se faz para o esporte é que se torna algo saudável, ou não. Depende. Sim. Lembra que eu te falei que eu entrei na educação física, eu queria trabalhar com futsal? Lembro. Na minha época era futebol de salão. Hoje eu não jogo mais futebol, tenho medo de machucar. Uns amigos me chamaram esses dias e falaram, não, sabe porque eu dependo do meu corpo para trabalhar ainda, né? Exatamente. Se eu machuco um ligamento, essas coisas. E você tem que ter muito preparo para você jogar e saber o tempo que você joga. Eu gosto. Futebol é bom pra caramba, mas, né? Exatamente. Próximo, Bru. Acabamos. Repórter Pipinho? Não, agora é o momento Pipinho. Agora é o momento Pipinho. Agora é aquela brincadeira. É um ping-pong de livre associação. Durante a nossa conversa, a produção, junto com o Pipinho, separaram algumas palavras, tá? E frases para completar. O que vier na sua cabeça, você devolve. Agora não é para ser sério. Agora é para... ping-pong, ou tênis, ou squash, como você quiser. Tá? Tem até um outro esporte agora que não é o squash, é mais rápido que o squash. Qual? Não, é um mais rápido. Sabe qual é o pique? Pode? Ele é de raquete? Raquete também, é a rede mais baixinha. Poc-pad, sei lá. Eu gosto do Hugo Calderani, como que chama o João, do garoto do tênis? João Fonseca, um abraço pra eles. João Fonseca. João Fonseca e Hugo Calderani também, né, do tênis de mesa. Mas eles são do tênis, do tênis de mesa, E o João do tênis. Depois a gente vai descobrir esse esporte, então. Como que eu, professor de educação física, não sei, Bia? A culpa é minha, né, sua? Esqueci, me falaram outro dia, eu falei, mas isso não é o squash? Não, é um pouco mais rápido que o squash, só que tem que a rede é mais baixa. Tem um esporte. Pickball, né? Pickball. Acho que é pickball. Que tá crescendo no mundo inteiro. Isso, isso que mesmo. É como se fosse... Como é que é? Pickball, é isso mesmo. Alguma coisa assim. É isso mesmo. Pickleball. Que é mais rápido que o squash. É um fenômeno esse... E a rede é um pouco mais baixinha. Isso que eu soube. Tá crescendo no mundo inteiro. Quem pegar esse nicho aqui no Brasil vai se dar bem. Pickleball. A rede é mais baixa. Tá vendo? É isso aí. É, bem curtinha mesmo. Muito legal. Então, vamos ver. Então, vamos fazer um pickleball aqui. Vamos fazer um pickleball. Agora vai ser pickleball. Isso mesmo. Vamos lá. 1. Vitalidade é ânimo, disposição para fazer as coisas da vida. 2. Amor.
Amor é o poder maior do mundo que move montanhas e nos faz vivos. 3, liberdade. Liberdade é um presente divino para a gente gozar da vida que nos foi dada agora. 4, complete a frase. Envelhecer bem é. Um privilégio. E também que está ao alcance da gente ir buscar também, Sim, né? Depende da gente. Depende É um de privilégio que tem. É um privilégio. Que depende da gente. nós. Sim, muito Né? bem completado. Pelo que você Nós falou. estamos fazendo uma dupla de Com pickleball aqui. certeza, é pickleball. Você joga bola, eu jogo bola. 5, felicidade. Felicidade é viver fazendo o que você gosta, ir pro sítio da minha avó, ficar com meus cachorros, almoçar na casa da minha família, estar com minha esposa. Isso, e fazer o que eu gosto, Tá trabalhar. bem onde o que você tá, né? poder fazer o que. Tá bem onde que eu tô, é isso aí. E tá saudável, não está sentindo dor, tá livre. 6, propósito de vida. O propósito de vida é oferecer para as pessoas algo que a minha presença faça valer a pena na vida delas. No caso, a minha coisa profissional de ser uma pessoa que leva saúde para as pessoas e também ser feliz como pessoa, viver bem e estar aqui hoje, um propósito de, graças a Deus, estar sendo reconhecido por uma pessoa bacana como você e estar trocando só oportunidades de viver coisas, como estamos dizendo agora. Para mim é uma honra estar aqui com você. Muito obrigada. Eu também estou aprendendo muito. Eu tô aí entrando na terceira idade e que venha saudável. A outra opção, como diria Olavo Romano, meu padrasto, é pior. A outra Quem fala muito isso é Fernanda Montenegro. Quando perguntavam a ela aos 80, agora está com 94, 95, Fernanda, você está feliz de fazer 80? Eu falei, tô, porque a outra opção não me agrada muito, então estou muito feliz. E tá aí, né? Fazendo sucesso, que bacana. Nossa, ela é demais, né? Demais, maravilhosa. 7. Se o mundo acabasse amanhã, o que você faria hoje? Eu diria que eu amo minha mãe, minha avó, minha mulher e tentaria aproveitar o pôr do sol. Lá no sítio? No sítio. Da vovó Zilda? Mas eu tô aqui no Rio, acho que eu ia pro arpoador hoje. Se fosse amanhã, hoje daria arpoador, ou daria Barra da Tijuca, né? Ali porque eu tô lá. no Pontal. Eu tô num lugar legal lá. 8. Rotina. Rotina, acordar tranquilamente, me alimentar bem, trabalhar, fazer exercícios, estar com pessoas que gostam, e meus animais, eu gosto muito de cachorro também. Bem. 9. Avós. Avós são anjos que cuidam de nós, que nos fazem entender que o amor ele é incondicional e às vezes nos estragam um pouquinho, entre aspas, né? Mas pro bem. Exatamente. É um lugar de amor. Só pra, é colo, né? É um lugar de amor. É colo. E 10. Uma frase, um pensamento que você gostaria de deixar para as pessoas. Uma frase, um pensamento. Isso pode ser seu, pode ser de outra pessoa. Por exemplo, você falou do seu avô, mas pode ser de qualquer pessoa. Uma frase, um pensamento. Fazer o bem, né? A gente encontra a felicidade fazendo o bem para o próximo. Acho que isso é muito bonito, né? Porque somos seres sociais, então se eu estou fazendo bem para o próximo, eu vou ser feliz, né? Porque é uma coisa de altruísmo. Eu acho que é isso, fazer o bem para o próximo em busca da felicidade. Felicidade tem a parcela de compartilhar, né? Sim. Ninguém é feliz sozinho. Querido, muito obrigado por tudo que você trouxe aí de conhecimento pra gente. Vamos agradecer a vovó Zilda, né? Minha mãe Kátia, tia Mirta, eu tenho 3 mães. Tia Mirta, mas a vovó Zilda começou esse processo e está rumo aos 106. Vai fazer agora, se Deus quiser, a família está em festa. E feliz aniversário para a vovó Zilda. Obrigado, Bia. Agora, nós temos aqui uns presentinhos para você. Vamos lá. Ó. Você tem o livro Felicidade. Ó, Roberta comprou, sabia? Muito bem, mas agora está autografado. Então já vai para ela, obrigado. E eu esqueci o queijo. Não tem pra problema você. nenhum, não tem problema nenhum. Eu comprei o queijo e deixei em casa. Aqui é o livro do ano passado. Desculpa, deixa eu ver então. 300... Não, pode deixar aí. Um Tempo para Mim, que é o livro que foi lançado ano passado, que é um livro de frases. Que legal. Minhas,
para a gente tirar 10 minutinhos do dia, que dá tempo, e refletir e fazer suas anotaçõezinhas, que tem um espaço, tá? Aqui uma pulseirinha, eu acho que vai ficar mais para Roberta. Sim. Tá? Que é para lembrar de ter um tempo pra gente todo dia. O pessoal na academia tá usando, é muito interessante. Essa aqui vai ficar pra mim. Ah, Roberta Dançola vai ganhar o livro da felicidade. Tá. Você tá fazendo isso? Gente, arruma uma pulseirinha pra Roberta aí, porque ele vai tirar a onda dela, eu não gosto. Não gosto disso, tá se mostrando demais. Boa. E tem mais, não acabou, nós temos aqui, ó, uma eco bag do Pipinho, que aqui tá o nosso queridinho. Pipinho. Atrás do nosso lema, faça, aconteça, inspire. Pod People, eu fui. Aí tem uma coisinha aqui, acho que quem vai usar essa eco bag é a Roberta. Essa é. Eu acho que sim, né, para fazer umas comprinhas. E tem Serena também. Tem Serena também. Serena, aqui um caderno para você anotar todos os seus projetos, suas ideias, tá? Para se realizar. E aqui uma canequinha do Pipinho. Essa eu acho aí... que Serena vai roubar essa. Serena, essa de Serena. Né? Para tomar o café, para tomar um chazinho. Oba. E lembrar da gente. Poxa, que... Você pode agora jogar isso tudo pro ladinho. Sim. Que as crianças vão arrumar isso tudo para você. Você não acredita, mas crianças? As crianças são os meus colaboradores, que eu chamo de crianças. E tudo aqui, eu sou a veterana. O resto aqui é tudo que está iniciando na vida e a gente troca muito e é maravilhoso essa troca de experiências, né? Então eles vão arrumar tudo, porque o critério para trabalhar aqui é gentileza e educação. Nossa, como? Foi muito bem recebido, eu agradeço. Mas tem que ser, se não for, me avisa, que está na hora de trocar. Porque isso não pode sair de moda, isso não pode sair de moda. Pode ter tecnologia, deve ter tecnologia, mas educação e gentileza... É a analogia que se faz ao vivo. O melhor elogio que eu gosto de receber é que eu sou educado, hein? É bacana isso, né? É, mesmo que esteja fora de moda, eu também. Quando a pessoa fala, nossa, excessivamente educado, muito obrigada. Agora, meu querido, é aquele momento que você vai olhar para aquela câmera, levar o seu microfone e não vai ser mal educado. Não vai olhar para mim e vai dar todos os seus recados. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Obrigado. Meu nome é Nicolas Chaves, eu sou o personal dos avós. Vocês podem me achar nas minhas redes sociais, personal dos avós, no Instagram, tá bom? Eu tenho alguns infoprodutos, no caso, para as pessoas idosas fazerem aulas de exercícios físicos online, ao vivo, e aulas gravadas também, tá bom? Vocês podem entrar e acessar. Eu tenho também um curso para personal trainers que querem se especializar para atender pessoas idosas. Isso para vocês também pode ser muito bacana, uma vez que é um nicho que cresce muito hoje no Brasil. Então, meu convite para você, filho, filha, neto, neta, se você acha que esse conteúdo te tocou de alguma forma e quer colocar os seus pais em movimento, pode confiar que o trabalho é feito com amor, tá bom? Lá no Personal dos Avós, aulas ao vivo e gravadas. Obrigado, Bia, Pod People, Obrigada, Pipinho, gente. Bruno, obrigada, gente. Gustavo... A galera a lista toda. É grande, hein? Você vai chegar a 30. A Sheila? Não, a Rose. Rose. Gente, chegou alguém ali também que eu não conheço. Ah, meu filho, fora o que tem para fora daqui, Malu. E obrigado a todos aí pela consideração com o meu trabalho. Pessoal do FMG, que é onde eu vou fazer meu doutorado. Pessoal do Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região, que eu sou conselheiro agora. Então tem a turma que está lá fazendo um trabalho bonito pela educação física. Mandar um abraço para trazer mais novidade para gente. Muito obrigada. Obrigado. Queridos, nós chegamos ao fim de mais um episódio do Pod People. Hoje foi com esse cara maravilhoso, Nicolas Chaves, mas você vai achar ele @personal.2.avós. Lá você vai encontrar tudo e vai lembrar que envelhecer pode ser uma tarefa difícil, mas pode ser uma tarefa fascinante se você não perde a autonomia, se você não perde o equilíbrio e se você assumir a responsabilidade de se cuidar. Aí você vai estar pronto para uma aventura que é inédita e privilégio de quem fica para contar essa história. Se eu fosse você, eu começava a seguir ele agora e compartilhava esse vídeo com muita gente que precisa aprender que velhice não é sinal de imobilidade. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Tá? Acione o sininho para receber todas as novidades. E quem sabe a gente constrói uma comunidade muito mais saudável e muito mais antenada para a gente ser um ser humano de verdade. Muito obrigada e até o próximo Pod People.